Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento vocês estão nos assistindo, mas sejam bem-vindos ao Resenhologia Podcast. Estou aqui com meu amigo Felipe. Tô aqui com meu parceiro Rimelber. Estou aqui com meu irmãozinho Cacau. Obrigado. Valeu, Obrigado. A lenda do futsal. Que é isso? Do futsal cearense, Esse é o coração. arbitragem. O meu professor, não foi, Cacau, de futsal? Fui, Há ó. muito tempo atrás. Fala Ei, baixo. tira isso, Cacau, tira isso, É. né? Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade e fico muito feliz de estar aqui com dois grandes professores. Agora não fala inglês, pelo amor de Deus. Vixe, aí não dá, né, Cacau? Cacau, você apresenta pro pessoal que não te conhece. A gente te conhece, mas tem pessoas que não Bem. possam te conhecer, né? Ok, meu nome é Francisco Cláudio Soares, né? Sou da área de educação física e esporte. Sou árbitro, hoje trabalho na Coaf e estou aqui, né? E foi um grande aluno que eu tive no passado, na área de Não futsal. jogava muito não, Cacau, mas ficava ali, né? Não, meio. vamos. Não, isso era importante, porque para mim todos são Ficava no meio importantes. ali. Você só tem uma equipe quando tem um grupo. Tá entendendo? Então. Eu quero que levava a bola. É. Eu era, ó. Eu quero que levava a bola e as águas. Então isso é importante. É. E aí, Cacá, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, né, cara? Sobre a vida, né? Tranquilo. Cacau, lá de trás mesmo. Naquela época o futebol não é como hoje, não tinha os patrocínios que tem hoje, não tinha a visibilidade que tinha hoje. E tu, na época, tentou ser jogador, não foi? Isso. Aí conta aí essa época que tentou, conseguiu, não foi um certo tempo. Isso. Falei pra como foi mais ou menos aí. O processo, né? Rapaz, Chegar a assim, peneira. Porque assim, o Cleiton ele já foi na década de 90, né? É. Tu foi na década de 80, Cacau? 80, O Cleiton já disse que era difícil naquela época, né? Aí imagina na década de 80. Vixe, a época de 80. Quando, assim, antecipando um pouquinho, mas Sim. vamos naquele assunto. Quando eu vejo a situação que hoje está o Fortaleza, o Ceará e o Ferroviário, onde eu passei quando era assim na base, jogando naqueles Sim. seus, como é que se diz, na sua sede, meu amigo, é coisa de primeiro mundo. Hoje, né? Hoje. Porque na minha Na época época, era cara. muito difícil. Para você ter uma ideia, quando eu estava no Ferroviário, campo de areia. É. Entendeu? E naquela época, os profissionais aqui do estado do Ceará, que na época era amador, da categoria Colinho Juvenil, porque naquela época não tinha sub, não. Hoje toda criança no bairro, Cacau, tem uma quadra, pelo menos como no Ceará, ali, tem uma quadra e tem uma areninha com piso artificial. Naquela época era inimaginável isso, né? Com certeza. Na época era E hoje as crianças reclamam, viu? É, Hoje com reclamam. certeza. Na minha época, a bola, se estivesse chovendo, ela pesava uns 15 quilos. É. Porque encharcava, né? Encharcava, não tinha como, né? E tudo naquela, quando eu tentei ser atleta, né? Situação muito difícil. Primeiro, por quê? Porque os clubes, eles não tinham esse lado profissional. Para você ter uma ideia, eu sou da época que Ceará e Fortaleza, que é o Viário, só treinavam um expediente. Ou era de manhã, Ou de manhã ou de tarde. ou era de tarde. Tá entendendo? Então, eu treinava quando eu estava lá, às 14 horas. Era de 14 até 11. Eu morava ali na época. E é se quiser, né, Cacau? Se tu quiser. Eu morava ali no Montes, né? Que era o final da linha do Montes, com o começo da Parangaba. Sim. E muitas vezes eu fui de pé do Montes para o campo do Ferroviário. Lá na Barra. Lá na Barra. Eu saía depois. Era quase uma hora e meia de viagem, né? E olhe lá, ó, a história, por exemplo, naquela época, eu era com 14, 15 anos, não tinha um carioquinha aqui, né? Pelo menos estado Ceará tinha, era um pão grande. Então, o cara que eu saía de casa de manhã, eu pegava, merendava, pegava meio pão,
enrolava no saco de papel, que não tinha sacolinha, Sim. Aham. pegava o quichute, Velho Que chute. chute, né, cara? colocava numa Tu bolsa, lembra do que chute? lembra? Que chute era como Não, eu se sei que era um sapato. é como se fosse uma Isso. chuteira. Era um tênis quero parecido com uma saber. Aí o chuteira. cadastro era grandão, Cacá, a gente amarrava na canela às vezes, né? Só que Eu já vi. eu cortava, Cortava né? o cadastro, né? Isso, eu não gostava amarrado na canela, não. E eu colocava junto com o pão, certo? Junto com o pão. E saía. Eu estudava ali no Carolina Pia, saía de lá e ia até. Chegando lá no ferroviário, não tinha bebedouro na época, era uma torneira. Tinha lá para os profissionais, tinha a água gelada. Pra você não tinha, né? Era da base, né? Aí eu chegava, tomava o banho nos vestiários, era um vestiário muito precário na época, e pegava meu pão, pegava uma lata de óleo, essa lata de óleo chamada Pajeú. Sim. Aí eu pegava um kisuke, era kisuke, viu? Sim. Porque na época o kisuke era amargo, você tinha que botar açúcar. Aí eu pegava com um pouco de água da torneira, um kisuke e comia com pão. Sim. E daí eu ia treinar. Entendeu? Tinha momentos que. Aí o rendimento não era legal, né? Não É era. porque tu já veio a pé. Exatamente. E, Cansado, isso. baqueado. e voltava de pé. Por que Depois isso? cansado do treino. Porque o meu pai, na época, eu fui criado assim. E a minha mãe biológica, quando teve, foi num momento de turbulência com meu pai, ela se separou. Então ela tinha 3 filhos na época, 2 meninas e eu. E eu era o caçula na época, né? E o que foi que aconteceu? Era porque ela teve outro casamento, teve outro, né? E ela deu para os avós, né? Deu para Sim. o pai dela, deu para a família. E eu fui criado com o meu avô e minha avó. Eu vou e tua avó, É. né? Certo. Aonde eles não deixaram faltar nada, mas ele tinha aquele negócio. Eles não tinham condição financeira, os dois tinham que trabalhar. E já tinha 5 filhos. Sim. 6 comigo. A vida era difícil, né? Era complicado, difícil. né? E eu não ia pedir dinheiro ao meu pai, porque naquela época você jogava futebol. Hoje não. Hoje, se você tem um. Naquela época era meio coisa de vagabundo, assim, então. Pronto, era isso que meu pai falava. Quem quer ser artista, jogador, Pronto. é coisa de quem quer trabalhar, né? Desculpa. Era isso que meu pai falava. Entendeu? Era isso que meu pai falava. Hoje não, hoje tá diferente, né? Hoje é uma Não, hoje profissão e tal. é bem visada, né? Aliás, é uma profissão que todo menino quer e tem pai que Era incentiva. isso que o meu pai falava na época. Tá entendendo? Tu não quer trabalhar, quer ser jogador, porque não quer... Ele poderia até me dar, mas para ele não tá passando isso na minha cara. E eu não tá também colocando, tirando dinheiro do pão. Eu fazia isso. Aí na época era juvenil, né? Que chamava? Juvenil. Aí tu passou juvenil no ferroviário, aí tu conseguiu se profissionalizar? Como foi? Eu me agreguei aos profissionais. Certo. Do juvenil você Isso. agregou. Só que na época também eu aprendi a tomar bebida alcoólica muito cedo. Sim. Eu, com 15 anos, já era clínico geral na bebida. O que é clínico geral? Você bebe tudo. Você bebe O que tiver perto, né? você bebe da cachaça, Você deve dar cerveja, ao o uísque, que ao tiver. tudo, e tudo eu né? Sim. E uma coisa que hoje eu estou falando com brincadeira, mas assim, como eu não tinha essa alguém que me orientasse, Sim. alguém que me desse essa força, né? Alguém que me mostrasse que estava errado. O caminho, então, né? O caminho era esse. Então o que é que Tava aconteceu? lá, se divertia, O que é- todo mundo é. divertia. O que é que aconteceu? Nenhum tipo de droga não dá certo com a Esporte. bebida, né? Com o esporte. Nenhum tipo de bebida dá certo com o esporte. É porque é o alto rendimento, né, Cacau? Não tem como... Você evolui muito, é muito legal. Entendeu? Principalmente a bebida alcoólica que te deixa letargo, Exatamente. te deixa mais velho, te deixa baqueado. Então eu parei pela metade. Joguei o Centro Esportivo União e joguei. União. O Centro Esportivo Tempo, União. viu? O Centro Esportivo União era do Conjunto Ceará. Aí tu conseguiu se profissionalizar, Não, eu me agreguei os agregou profissionais. o ferroviário, aí depois tu jogou no União? Não, eu vim do União para o Ferroviário. Né? Ah, entendi. É. Aí conseguiu jogar um pouco no ferroviário, É, Mas chegou agregado, a né? participar de campeonato pelo ferroviário. Cheguei a Tipo participar. adulto, que a gente tá dizendo. Adulto é como eu tô lhe dizendo, eu fui agregado. Né? Entendi. Eu estava sempre ali do lado e tal. Muito parecido com o Cleiton, né? Eu trouxe essa medalha aqui, ó, o Castelão aí na época. Ela é tão antiga. Vou mostrar aqui.
Daí, Levi, ó, viu? É antiga. Ó, o Levi disse que tu não tem nada, o Levi, ó, tá aqui pra Porque tu, essa Levi, medalha ó. aqui é tão antiga e outra coisa, não se compra esse tipo de medalha, tá ok? E é pesada. Não né? se compra. Isso aí é na época de... Hoje não se faz mais medalha assim, faz para profissional, Essa né? aqui foi de quê? Do Campeão cearense, na campeão época. cearense? Ferroviário. Ferroviário. Show, viu? Legal. Entendeu? Na Ferroviário base. na época era assim, ele era bem. Era meio que batia, né? Ceará e Fortaleza, Ferroviário na época. Hoje não, tá menos, né? Porque Hoje é mais Série D, na minha né? época, na verdade, a força de base era do Fortaleza e do... Sim. O Ceará era mais agregado a umas coisas que... Hoje não, de 20 anos para cá, o Ceará, ele... Sim, sim. Né? Mas na minha época era mais o Fortaleza, né? Que dava mais oportunidade. E o próprio Ferroviário. Sim. Né? Tanto que os principais jogadores do nosso A estado... gente pega hoje, aí ele dizendo que pão que suco, né? Tinha pão que que vir a suco. pé. Isso, Hoje o Ceará tem um centro lá em Taitinga que é. isso. Os meninos vai dormir lá, né? Quem vem de fora, né? Quer ver bem atleta de fora, da base. Com certeza. Bora lá, né, Cacau? Fortaleza, ali, Maracanãú, lindo, né? Ali. Tanto Ceará quanto Fortaleza. Seu próprio Ferroviário ali, hoje tem uma estruturazinha que dá todos dá pra fazer um negócio legal. Assim, Com como uma assistência, né? Pra de você- hoje para antigamente, né? Para você ter uma ideia, o Ceará está na final do Campeonato Brasileiro Série B, Sub-20. Sim. O Ceará está na final com o Goiás. Tá entendendo? Mas os times aqui hoje tem é outra coisa, né, mano? Porque comparado antigamente, Aí a você- realidade, né? Isso, aí você imagina o cara tomar kisuke sem açúcar, com pão de manhã. Seco. De manhã. Não era assim que eu passava manteiga, sabe? Mas Antes de vir, manhã, né? misturado com cheiro de quichute. Não tem. Mas era isso que eu tinha na época. Era isso, era uma coisa que eu passei. Então, eu não consegui, não tive mais êxito por conta disso. Por conta da bebida. Eu aprendi a beber muito cedo. Com 17 anos, 18 anos, eu era o cara que... eu não me envergonho, estou só falando do Sim, sim. tempo. Claro que isso hoje eu não Hoje consigo já não ver. bebe mais, né, cara? Tá mais Já está com tranquilo, os né? 19 anos que eu não posso Sim, beber sim. álcool, entendeu? Aí o que acontece? Eu não ficava em pé de balcão, não ficava. Era aquele cara que ia pro subúrbio. Sim. Lá tinha que ter uma barca, né? Se não tivesse uma barca, eu não ficava. Não era nem dinheiro, era uma barca. Se não tivesse uma boa barca, eu não ficava. Então, isso na minha vida, e não tive logo um problema sério no joelho. Aí já. Aí, meu amigo, e na época, você tinha que tirar o menisco, né? E tinha que tirar mesmo. Mas tu tirou? Mas Tirar, na foi época tirar. não tinha cirurgia Não, pra restaurar. não. Não tinha a tecnologia A até tecnologia, hoje, né, mano? engraçado, no ano seguinte já apareceu esse. Aí do dia. Tipo, Eu assim, pô, mano, na minha vez, Na minha vez não aconteceu, né? porque hoje, Cacau, tem tudo pra você, né? Com se eu certeza. soubesse, Na eu época, pegava né? lá um tempinho, mas é uma dor horrível, né? Tu é louco, é louco. Eu chegava a jogar no subúrbio, às vezes com infiltração. Jogava time tipo Tu jogava pra ganhar pontinha, era? pontinha e a barca, né? E a Se tivesse barca, a barca, era... A barca É era o que Entendeu? matou principal, muita né? gente pra barca, mano. Porque Entendeu? terminava o jogo ali, né, Cacau? Era bebida, era não sei o Tu quê. é E aí doido, muita é. gente foi nesse embalo e deixou de ir. Aí eu fui um cara tão sortudo na época, porque eu nunca gostei de cigarro. Né? Cigarro, pra mim... Era só bebida alcoólica, né? Era. E naquela época, a predominância era maconha. É. Certo? Hoje ainda. Não, mas na época só existia aquilo. Era tipo só aquilo, É. né? Não tinha cigarro. Ele tá falando de Não. outras drogas. De outras- não Ah, tinha outras drogas, não tipo tinha o que cocaína, tem hoje, né? essas É, coisas. Se tinha, era para quem tinha dinheiro. Como eu não Aham. tinha aí onde eu frequentava, não tinha dinheiro, Só então aquela maconha pensada eu no não motor cheguei de a carro. usar, tá entendendo? Por conta que era um cigarro. Eu não gosto, não tenho nada contra quem fuma, né? Mas eu nunca gostei, Sim. nunca gostei. Então eu acredito que isso também me ajudou, né? Ajudou. Tá entendendo? Porque cigarro ia pegar muito. eu só tinha... A questão do vício, né? eu só tinha um pai e uma mãe, que foi meu pai e minha mãe, que foi meu avô e minha avó. Amo a minha mãe biológica, graças a Deus. Se não fosse ela e o meu pai, abaixo de Deus, eu não estaria aqui, Sim. né? Já faleceu. Meu pai eu não conheço, até hoje, meu pai biológico. Mas o pai que eu tive foi meu avô e Sim. minha avó. E Que é o seu pai e sua mãe, né? Tipo, hoje faz muita falta. Às vezes Sim. eu me pego chorando com saudade dele. com certeza. Tá entendendo?
Então a vida é assim, cara. A vida não foi grata comigo. Eu que procurei outras coisas, mas assim, sabendo que Deus, desde o ventre da minha mãe, não como só eu, como qualquer pessoa, ele está lá. Cacau ali no. Tu é do Conjunto Ceará, mas reconhecido na Calcaia toda aqui, né? Porque muito tempo de futsal, né, Cacau? A minha origem é no Montes, né? Naquela época ali, o Conjunto Ceará, Montes, não dá pra por cá. ter muita quadra, né? Praticamente toda quadra tem toda praça tem uma quadra, né? Ali, vamos dizer. E muito na minha época de umas quadras abertas. criança, de Aberta mesmo, adolescente. só uns batentezinhos. Eu lembro, né? Eu jogava em alguns times lá, cara. Era o Cearazinho ali da área verde, né? Cheguei a jogar também o Cearazinho de campo, né? Isso. Cheguei a jogar o Cearazinho. Joguei com o Paulo no Montreal, não sei se o Paulo lembro. Paulo tá vivo já ainda? Com certeza. Eu joguei com o Paulo no Montreal. Eu sei que eu joguei com um que não tá mais vivo, que é o do Camel, o Tarcísio. Gente boa. Não tá mais vivo, né? Não, tá não. Pronto, ele foi um celeiro de craque, mano. No Ceará ali, se você pegar no carro. E tanto é que a Mandinha saiu de lá, né? Melhor jogador de mundo de futsal. Isso. Saiu com o Ceará. Com o Ceará. E aí, eu passei uma época no ABC, que era tu e o professor Irajã. Só que eu não cheguei a treinar com o Irajã. Eu sei. Eu treinei contigo e com o Aurineto. O cabelão. Zico. É o Zico do... E o Aurineto era campo, macho. Ele tinha o cabelão todo jeitão assim. Não sei se ele era jogador, alguma coisa. Ele era craque de bola. Só o jeito de andar dele, você já via que ele jogava bola. Só que eu nunca vi, né? Eu cheguei a jogar junto com ele. Aquela época... Já dava cambotinha. Ele já era coroa, entendeu? Só que assim, você via que ele tinha um jeitão. Pra tu ter ideia, ele é mais velho do que eu, Aurineto. Sim. Aí, conta aí tua história de professor de futsal, mano. Com garotada aí, tanto na ABC quanto nas escolas, não, porque né? primeiro, tu foi pra campo. Eu só joguei campo. Ele foi jogador, né? Não, eu fui agregado, né? Normalmente os árbitros, eles seriam tendenciosos pro campo, né? Que conhecem mais as regras, tudo mais. Não, eu comecei no campo. Foi esse percurso. Pra ser professor, né? Assim, o Conjunto Ceará... Bem rapidinho, tu começou como professor ou como árbitro? Não, comecei como professor no projeto ABC. Aí depois foi virar árbitro. Isso, eu chego já essa história. Eu nunca joguei futsal na minha vida. Certo. Eu bati racha, joguei alguns times. Sempre foi campo, né? Porque a minha característica, o que era lateral. Pegar a bola, correr, que eu ainda sou Velocidade, daquele tempo, né? tipo flash, né? Chute, né? Eu nunca, diferente do meu irmão, que você conhece, que é o pastor, né? Eu não conheço teu irmão. Mas você vai ver a história dele, né? Sim. Ele era jogador de campo. Meu irmão, assim, nós somos primos, fomos criados juntos. Entendi. Somos irmãos de criação. Mas, como é primo. Mas é irmão. Sim. Se você chegar para ele e dizer que não é meu irmão, ele fica doido. E a mesma coisa dele. Então, o que é que acontece? Desde criança juntos, né? Aí, o que é que acontece? Eu nunca joguei Futsal. Tá. Porque não era a minha característica. Alguém me botava ali de beco parado, que eu gostava de dar pancada, né? Quando dá uma, né, Cal? Porque muitos colegas da época que, às vezes eu passo ali, às vezes eu tô no Ceará. É um carinho, né, Cacau? Eu ia votar com a minha esposa, na época de política, né? A gente votava ali ela votava no B8. E eu ia com ela, e muitos eu encontrava, aí o lutador, né? Nem jogador. É porque você dá uma pancadinha e depois dá um cheirinho, né? Isso. É um morde a sogra, né? E antigamente era de boa, né? Porque não tinha a galera não tinha coração, né? Não tinha, não. Aí o que acontece? A minha tendência era partir para a profissão do meu pai. Certo. A eletricidade. Certo. Ele era um eletricista. Isso quando tu parou de jogar ali, né? Não, é minha ali, eu trabalhei de tudo. Trabalhei de servente pedreiro, trabalhei... Aí é partir para elétrica. Para manter o vício que eu tinha, Sim. Eu tinha que trabalhar, que tinha que manter, né? E o que acontece? Eu estava lá em casa no dia e chegou um professor. Eu acho que você conhece o Adriano. É o Adriano que ele... É o do basquete? Não é o careca não, né? Não, o Adriano, que a pessoa chama até boca de serpente. Não sei quem é. Que ele tinha um projeto Nova Esperança. Não sei quem é, mas deve ser bom. Ele é um bom professor. Hoje ele está em Tianguá, tá bem. Eu estava na minha casa, aí ele chegou para mim e disse assim, Cacau, lá no projeto, eu pensei que tinha inaugurado, nem sabia que existia ABC. Eu morava ali o ABC ele tirou muita cristal. Eu morava ali bem próximo ao Liceu, a rua de frente pro Liceu do Ceará,
que era o campo do Cearazinho. Real. Isso, que era o campo do Real. A gente jogava no Cearazinho lá. Pois é, eu joguei Real e joguei Cearazinho. Aí o que é que acontece? Ele me chamou, vai lá, tá. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou lá, a coordenador na época e tal. Assim, aqui é um professor, né? Como as crianças da época, eu jogava ali no Real Sociedade, que é um time de subúrbio, jogava por ali. E o pessoal que frequentava ali tinha maior respeito por mim, que eu era daquela área, né? Conhecia, né? Aí me chamou pro campo. Né? Eu fui pro campo. Rapaz, como é que eu faço? Aí o rapaz que me acompanhou, o coordenador, foi ex-atleta. Então tu só vai ensinar o que tu aprendeu. Tá Os entendendo? meninos, né? Então tu começou no campo. Isso. Aí certo. foi que eu passei 2 anos no campo. Depois do campo, apareceu uma oportunidade no futsal. O bicho nunca jogou. Aí eu... Não, nunca joguei. Aí eu fui lá cobrir essa oportunidade. Era até chamado um professor chamado... Eu falo já o nome dele. Ele... Mas como tu nunca jogou, Cacau? Foi difícil? Tu conseguiu adaptar Teve logo? Eu digo assim, as regras tu conhecia, né? É. Mas eu digo assim, porque sair de um pro outro, né? Foi Porque o difícil. futsal é muito mais dinâmico do que campo. Foi difícil porque assim, eu também de uma época que se jogava assim, com o fixo, o ala, não era como estava igual hoje que era. Exatamente. Aí eu comecei a estudar, né? Comecei a ver, naquele tempo você não ia entrar no canto nenhum. Essas coisas. Eu tive que ir atrás, tive que aparecer alguns cursos. E eu disse assim, mas eu vou ficar aqui, porque eu tô no sol e aqui é na sombra. Melhor, né? Pertinho, cara. Pois é. Aí foi que eu fui, né? Tem que fugir da enxada, né? Exatamente. Foi a minha sorte, foi essa. De parte, eu amei o futsal por conta disso. E outra coisa que eu descobri no futsal. Não, porque eu não gosto de ficar no sol. Mas eu trabalhei muito tempo no sol. Sim. Não, a minha foi Mas essa. é mais confortável, né? Com certeza, né? Aí eu também, dentro do futsal, descobri várias coisas. Outra coisa, no campo, você tem que fazer estratégia. Hoje é mais. Na minha época não era. Na minha época, tanto que a substituição só era 3. Né? Na época, Hoje é 5, né? Hoje é 5. Aí, dependendo das que tinha acontecido dentro do campo, a confusão. E comecei a entender que o futsal, ele é muito dinâmico, ele é muito bom também para o professor. Porque eu, hoje, se você tiver um bom grupo, você também tem que ter um bom professor. Sim. Então, uma conquista de resultado... Porque só joga 5, né? Conquista do resultado está muito pelo professor. Porque assim, você tem um cara que joga bola, mas não está rendendo, você tira outro. Se você só tem um time de futsal, quando tem 2, um na quadra e outro aqui fora. Tá entendendo? Então foi essa dinâmica, isso me fascinou. Sabe? Porque se o professor não for bom, complica, porque só joga 5. Isso. Então tem que ser bom com esse e tem que tratar bem os que estão... Foi o que aconteceu comigo. Aí eu comecei e fui. E me tornei, saí. Eu de manhã era no futsal e à tarde no campo. Aí foi essa oportunidade que o Projeto ABC me deu. Foi aparecendo outra. E eu fiquei sendo professor. Eu achava legal a ABC, Cacau, assim, na minha época, né? Tirou muito menino da rua. Tirou. Porque, assim, ó, por exemplo, eu, graças a Deus, nunca me faltou comida em casa. Não era rico, não era... Mas comida nunca faltou em casa, né? Aí terminava o treino ali, tinha merenda no ABC. Lá na época, né? Aquela merenda primeiro era normal, porque nunca faltou em casa. Graças a Deus, meus pais sempre trabalharam e tal. Não tinha regalia, mas também comida tinha. Só que eu via meninos que jogavam comigo, que às vezes aquela refeição talvez fosse a única do dia, mano. Tu tá entendendo? Isso aconteceu muito, viu? E tipo assim, ali pra mim, eu às vezes nem queria aquela merenda. Tinha merenda de casa e tal. Mas tinha uns lá que era aquilo. Com certeza. Teve até uma vez que eu me lembro que tinha um jogo que era a gente jogar na Febense. Tu lembra da Febense? Que é o de menor, né? De menor. E aí meu pai não deixou eu jogar nesse dia porque era na Febense. Pros meninos, vamos jogar na Febense. Tu entendeu como é? Entendi. Então assim, pra mim era uma diversão. Eu ouvi falar tanto dos meus amigos lá. Pra mim era uma diversão. Pra alguns ali, macho, era tipo uma oportunidade de vida, mano. Cara, eu tô falando da Febense, eu fui muito com os meninos da Febense. Teve um que foi engraçado, o cara batia tanto lá. Aí eu cheguei para o grupo. Porque era o projeto, né? Que era dentro mesmo do presídio, sabe? Dentro do Sim. casa aí de detenção. Meu pai não deixava. Casa de detenção.
Aí teve um que bateu tanto lá que eu não vou bater porque aqui eu tô. Aí a minha preleção, eu chegar e dizer assim, cara, vamos jogar igual a ele. Não, tu tá doido? A gente vai ficar preso aqui. Ou você bate ou você apanha. Tu prefere, Meu pai não deixava jogar lá. tu prefere o O quê? jogo lá. Apanhar mole ou ser preso? Aí Aí sempre tem um na gente. Ah, a pessoa pode bater. Eu pensei que não podia, não. Bater não. Jogar duro. Duro. Né? Aí foi que a gente começou e. É o morde a sobra, né, cara? Era que. Ô, desculpa. Vai lá no teu canto, é pronto. Mas é assim, legal, cara. Ali dava a ideia de vida pra gente. Diferente. Sim. Via muitos meninos que jogavam bola. Deu muita oportunidade para professores que nem você, que nem os outros, né? Teve dois que saíram de lá, que moravam ali na Granja. Um morava na Granja, morava no Ceará, que foi meu. Quando ele estava lá, foi meu atleta. Eles, cara, eu vi tu lá. Eu vi a tua forma de trabalhar com os meninos. Eu posso vir para cá, mas tu sabe que eu já. Não. Aquele rapaz que está lá, ficou lá. Você é outro cara aqui, fica aqui. Tá entendendo? Não se preocupe. Ele foi meu capitão. Ganhamos muito Ceará Travesso com ele. Tá entendendo? Ceará Travesso. Ceará Travesso, que era, né? Eu ganhei um, viu? Ganhou. Entendeu? Então, assim, a oportunidade foi muito legal ali no Projeto ABC. E eu devo tudo ao ABC. Para você ter uma ideia, o ABC me tornou um profissional que sou hoje. Hoje é CITES, né, cara? É a mesma coisa ou não? Assim, ABC, CITES... Melhor. Por que é melhor? Mas é ABC ainda. O sistema é quase o mesmo. Entendi. Hoje, ele só não trabalha só a criança, o adolescente, mas o adulto lá também. Legal, né, cara? Às vezes lá tem curso de mecânica de moto, Sim, tem curso de corte e costura, tem para o adulto também, né? Então, quer dizer, hoje, na minha opção, na minha visão, está muito... Sim. Agora sim, é como você disse, do ABC a gente conseguiu, não só eu, como os outros profissionais lá, tirar muita gente da universidade. Sim. Entendeu? E vi muita gente também se acabar ali por conta que não saiu. E muitas vezes eu disse, será que eu errei? Será que... Porque quando a criança... Mas não é, né? Não, assim, na época... Né? E aquilo ali foi... Na época a gente cobra muito. Deu fortalecimento para mim. Porque você vê outras pessoas, você conseguindo fazer outras pessoas saírem daquela situação, mas e essas aqui? Aí você pensa, por que eles conseguiram e eles não, se eles estavam no mesmo canto? Será que a minha parcela de culpa que eu não dei tanta atenção, eu não fiz isso aqui? É porque o Projeto ABC, ele, apesar de ter grandes jogadores, né, ter saído muita gente boa, mas o ABC, a visão dele era tirar as crianças da Aí tu começou como professor de ficção no ABC, não foi? Isso. Aí depois foi pro Guadalajara, não. Aí começou a rodar, né, Gagal? Esse mesmo professor que me deu a vaga, Afonso, ele tá no Rio Grande do Norte. Entendeu? Esse mesmo professor que abriu a vaga lá para mim, que saiu, e quando o Adriano me chamou, e eu fui para lá, foi o mesmo professor que na época saiu também no Guadalajara. Aí tu... Eu tive a sorte de o Clenilson, o professor Clenilson, né, onde eu sou grato também. No foi qual ano ali, Clenilson? Faz tempo, tu tá no Guadalajara. Ele saiu, aí entrou de novo. Eu acredito que eu entrei no Guadalajara em 2002, por aí. 2002, entendeu? Só que eu entrei lá e depois saí, né? Entrou como professor de futsal, né? Foi. Tinha essa vaga lá e o professor conversou comigo. Eu fui lá até a dona Edné, conversamos, e ali se tornamos professor dali. E na época o Clenilson deixou um excelente time, mas só que aquele time não rendia comigo. Por quê? Não entendi. Porque assim, porque tem metodologia diferente. A minha primeira experiência no rendimento, que não tinha nada a ver com o professor. Era escolinha, né? Tinha nada a ver com o professor. Porque lá já era rendimento, já era campeonato. Aí eu entendi aqueles caras, e foi onde eu fui também o currículo escolar dele. Eu vi muitos deles que ficava reprovado. E o Guadalajara sempre teve bons, né? Sempre, naquela época, principalmente. Dava bolsa. Eu passei um ano apanhando. Sim. Eu não ganhava de ninguém. Com esses caras que ele deixou que ia ser campeão no ano passado. No passado. Só que, quando eu vim começar, não, peraí, as coisas têm que ser assim. Aí eu comecei a estudar aqueles caras e vi que eles não queriam nada, porque a maioria estava no auge dele, que era o último ano ali no Guadalajara e tudo, foi o que eu fiz. Eu passei esse ano apanhando na quadra
E não, agora eu vou fazer uma coisa diferente. Foi Tu onde deixou a remessa desses meninos passarem. passar e comecei a botar outra. Aí eu vi o nosso professor Felipe, né? Felipe Rocha, lá da FATEM. Entendeu? Sim, sim. O atleta dele lá do Guadalajara. Comecei a ver esses caras assim, diferente, tal que o Felipe Rocha. Mano, o Felipe Rocha chama ele pra cá, macho. Acho que ele vem. Tu é doido, pô. Felipe Rocha. Eu falei com ele no privado, ele disse que vinha. É só marcar, né, cara? Vem. Hoje Felipe Rocha é professor universitário, doutor, né? É doutor. É doutor, né? E o Felipe, ele tem uma história muito bonita. Muito bonita. De baixo mesmo, né, cara? Isso. E eu comecei a ver esses atletas, né? E comecei a trazer do ABC. Foi pegando, né, garipando? O Orlando, ele tinha um projeto da igreja. Sim, Batista, os né? embaixadores do reino. A Batista, ela é um celeiro de craque também, mano. Se você for pegar as Batistas... Pra você ter uma ideia desses aí, eu peguei o Luciano, peguei o Toró, entendeu? Peguei o Toró, peguei o Luiz Cláudio, peguei vários jogadores. Eu fiz um amistoso com o Orlando, onde eu tava perdendo de 2-0, o jogo era 15-15. Mas eu falei pro cara que só termina quando empatar. Eu quero só 3, Orlando. Pronto, eu peguei, foi 5 de uma vez, só que um ficou. Né? Na época eu peguei o Luciano, peguei o Toró, né? Que vocês conhecem, que é o Alisson. O Toró é craque, né? É Alisson, né? Que ele teve como Toró, foi lá no Guadalajara. Luiz Cláudio. E peguei um terceiro nome lá, que jogava muita bola, mas não quis ficar. Então foi assim. Aí eu fui pegando aqui, foi um ano maravilhoso. Eu consigo, esses 7 anos que eu tive no Guadalajara, eu ganhei uma Copa lá, mas todas as Copas eu ganhava fora. Tu não ganhava dentro? Dentro. Pra você ter ideia, eu só ganhei uma. Ganhava no meio do mundo. Ganhava no meio do mundo. Por exemplo, o presidente Médici conseguiu ganhar. Entendeu aí? Conseguiu ganhar. No caso, ele não ganhava. Consegui ganhar do presidente Médici Copas, tanto na escola dele, que a gente tirou eles numa semifinal. Mas quando chegava em casa, ele ganhava. Era a pressão, cara, da torcida. Não era não, que ele no Guadalajara era muito bom. Era muito bom eu sei. Tá entendendo? Era porque assim, eu não sei o que acontecia, né? É só assim, a gente nunca mais vai jogar em casa. Pronto, aí mas eu não podia porque a Copa naquela época, mas eu sempre jogava na final. A Copa do Guadalajara sempre foi muito grande, né? Muito diferenciada. Eu já organizei quando eu trabalhava lá, né? Muito diferenciada. Eu cheguei a organizar a Copa do Guadalajara naquela época. Que vocês se baseavam do povo, né? Não, na época não tinha. Não, antes do povo já existia a Copa. Não, antes já era porque assim, o Intercolegial Povo ele era um campeonato anual, né, Cacau? Isso. A Copa do Guadalajara é como se fosse ali uma semaninha. Entendi. Onde chama várias escolas e faz um campeonato ali curto, né? Já era uma coisa, né? Eu acredito que esse campeonato colegial, ele foi conversado dentro do Guadalajara, entre o professor Clenilson. Quando viu a Copa, né? Então... O Carlos, né? Eu não participei desse. Mas eu acredito que ela foi criada ali. O Carlos falou, Cacau, que terminou quando ele deixou 140 e poucas escolas, né? Entendeu? É loucura, né, mano? A Copa... Eu me lembro que a última que eu participei do Guadalajara, que eu trabalhei lá, foi em 2000 e... Não sei agora, quando eu passei agora por último lá, né? 2020, sei lá, não lembro agora. Era 30 e pouco, 40 escolas, mano. Nós trabalhamos 2, né? Domínio Guadalajara, né? Aí acho que foi 2000 e... Não, 2000, foi umas 30 e pouca, 40 escolas, mano. Eu sei que eu ligava para as escolas e mandava convite. Era trabalho, mano. E era Copa grande, né, Cal? Antes da Copa tem a marcha, né? O passeio. Tinha cada escola manda 3, 4, 5. É grande. Pra você ter uma ideia, teve uma Copa lá que era Farias Brito, Evolutivo. Era os principais colégios que nessa época, existia assim um domínio muito grande sobre as escolas, como bolsista, dava bolsa, e era uma rivalidade muito grande. Pra você ter uma ideia, Cora Lina, né? E o William Cartesius. Não podia ser. Tinha um timão, né? O Guadalajara era, sabe? Ainda tinha por fora o São Raimundo aqui, que. O Cartesius, na época, Cartesius tinha um timão, né? Tinha. O Cora Coralina tinha um timão, que era do Cunha Ceará. Eu acho que o Mareiro Popai também, né? Era o Mareiro Popai também. Várias escolas, mas eles davam bolsa. Era um campeonato cearense, cara, não? O Felipe dos Santos sempre foi uma escola que sempre
Júlia Fialho. Júlia Fialho também era muito forte. Ali no Antônio Bezerra, tudo... 4 de outubro do João 23. Só tinha gente fera ali. Eu me lembro porque o meu primo, ele era bolsista do Cartésio. O time do Cartésio era ele, era Romário, era Mael, daquela época. Era uma seleção, macho. Você botar em qualquer canto, ganhava todo mundo. Com certeza. Aí tu tava na professor de futsal, né? Pronto. E pra virar pra arbitragem, como Pronto. foi? Deixa eu vou ter o que fazer, eu vou Não, ser xingado assim, nas quadras. assim, eu... Quem me levou pra arbitragem foi o professor Ailson, presidente da Lidesc na época, e o Arilo, que é o rapaz do Marília Popar. Mas foi na época ali do Guadalajara, que era professor de futsal, ou foi depois? Sim, foi, não. Paralelo, Foi depois, né? Depois eu saí, e aí a Lidesc, ela trabalhava para a federação. Certo. Aí o que aconteceu? Eu não sei o que foi que mais aconteceu com a Lidesc ia fazer o seu quadro próprio. Quadro de arbitragem. Isso. Para ficar mais ali, né? Aí foi convidado para atuar. O Arilo, o professor Irajá, e eu, e tinha outro lá, o Aurineto, eu acho. E o Levi, trocando depois? Aí o que acontece? Mas o Levi já tinha feito curso, o Levi já estava, certo? Mas assim, eu conheci o Levi intermédio do professor Clenilson da arbitragem. Certo. Aí o que acontece? Fui lá, trabalhei no futsal ainda era de calça, entendeu? Calça branca, comprida, né? Calça branca. Calça branca. Ele abriu os olhos pra mim, existiu. Calça branca, eu tenho uma foto de calça branca. Existiu. Jogadores? Não, os árbitros, tá entendendo? Velho, você faz tanto. Pois calça branca. E era vinho, a camisa vinho. Aí eu a capoeira. Aí eu comecei também, fui para o campo. Como as pessoas me conheciam mais no campo, eu apitei campo. Sim. Só que o campo, você ia para o campo sozinho. Correria, tudo, é capaz de você apanhar. Então, graças a Deus. Deixa na quadra, na sombra, né? Também, você corre e apanhar também. Mas só que o futsal é diferente. O campo, deixa eu contar a história do campo. O campo, eu apitei muito aqui na Jurema, finado Magno. Sim. Né? Um grande árbitro e um grande líder aqui dentro da Jurema, Arapuris. Né? Um cara que me convidou, eu fui, apitei, para apitar ali naqueles carioca. Sim. Aí, Campo dos Cariocas. Chile. Aconteceu assim um lance. Deus, cara, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Aconteceu um lance que o Magno estava lá, aí foi uma substituição. E era dentro do... O que tu viste? Dentro dos matos mesmo. O cara... porque naquela época o campo era dentro dos matos, né? Carioca? E lá eram vários campos, né? Os cariocas, hein? Aí o que acontece? O cara foi e tirou a camisa antes de sair. Aí eu olhei pro Marco, mas assim, tem que expulsar. Eu disse, esse cara eu vou, porque é time da casa. Eu vou apanhar. Aí eu olhei assim, aí outra substituição. Deixei o cara sair. Quando o outro vai sair, ele faz a mesma coisa, cara. E eu sou maravilhoso. Aí eu peguei logo o vermelho e fui lá no outro e no outro. Expulsei 2 para não apanhar, né? Pessoal, Então Deus me deu essa tranquilidade, né? Tá Deus ali no momento. E eu tive muito problema, assim, dentro do campo, porque você corria sozinho, só tinha tinha auxiliar, né, quando chegasse das semifinais e diante. Você tinha que correr que é o bandeirinha, né? Isso. Você tinha que marcar até impedimento. Cara, tudo. Como é que você marca impedimento? Porque vai tentando ver a linha, né, cara? Como eu digo, a minha concepção foi assim, eu só deixava de jogar ou de apitar se eu não corresse mais. Você tem que correr. E na época eu corria. Na época o que aconteceu? Eu, num jogo, nas quartas de finais, lá no Zé Valdo, eu apitando, na época eu já era casado, deixava a minha esposa em casa e saía para apitar. Meu jogo era... Eu apitava sempre o primeiro quarto, né? Que é aquele... Aí eu cheguei lá, um jogo pesado, 2 times. Eu não sabia que era quarta de final. Aí eu fui pro jogo, me chamaram para lá. Eu fui. Cheguei no jogo, não tinha bandeira, não tinha nada. Aí eu fui correr, feito no campo do Metal. No campo que era... Corri, tal. Irmão, e o time da casa... E antes de eu entrar, no campo, e graças a Deus, eu sempre tive com Deus do meu lado. E na minha vida, né? E antes eu cheguei perto do mesário e comecei a ler minha Bíblia, né? Que eu tenho uma Bíblia pequena e eu comecei a ler. Aí passou uma pessoa, diga, aí, soldado, oi, tudo bem e tal.
cheio pro jogo. Amigo, esse jogo foi um jogo pegado. O time E da tu casa. sozinho. Sozinho, só eu e o mesário. Sim. O time da casa jogava pelo empate. Aí olhando aqui o cronômetro, olhando as coisas aqui. Acaba, pelo amor Quando de deu Deus. bem pertinho e terminar o jogo, faltavam os 3 minutos. Da fora foi um gol. Nada. O cara vai dar aquele carrinho, né? O carrinho tipo tesoura. Tesoura, assim. Aí eu marco o pênalti. Pra quê, mano? Contra a casa. Contra a casa. Pra quê, mano? Já se jogou, não sei o quê. E eu fiquei lá no meio olhando assim pra todo mundo e tal. Ela não poderia entrar, porque eu tinha que ter a decisão ali na hora. Marquei pênalti. Irmão, a direção lá do time me ameaçou. E eu lá pro jogo. Lá pro jogo, aí eu olhei assim, dei mais 3 minutos. E nem, na época, tinha esse negócio de... Pra ver se empatava. Dei 3 minutos. Meu amigo, Não tinha que ser nada, acabei o Farra um jogo. gol. Acabei o jogo, um lado comemorando e o outro vindo assim. É hoje. Aí eu tava com o mesário chegou perto de mim. Aí lá vem um capitão, cara de quase 1,90 m de altura. Você quer? Contando pra mim tudo. O cara chegou perto de mim, fez assim com o braço, zerou o pronome. Aí o bicho zerou. Tá zerado, não sei o que. Meu irmão, e veio aquele negócio. Aí eu disse, eu tô me tirando daqui. Nunca mais eu não. Pra apitar liga, suborno. Meu irmão, Perigoso, eu sei né, que cara? da hora pra outra, chegou o cara. O soldado lá. Soldado, precisar de alguma coisa, tá aqui, viu? Correto? Ok. Quando esse cara falou isso, Todo mundo sabe. e ele era do time que perdeu. Ele era reserva lá e saiu. E o pessoal foi embora. O rapaz chegou um senhor lá, dono do time, que eu não vou citar o nome, que ele é muito conhecido. Ele chegou a me peitar. Você tá errado. Ele me chamou daqueles nomes maravilhosos, vaga, não sei o quê, filho da garota e tal. Aí eu, tá certo. Aí eu peguei, tirei o uniforme, tudo assim, eu me tirou. Ela vem, o cara, lá, eles não entendem. E eu, tá certo, eu, obrigado, tudo. Aí o mesário falou, ele é sargento também. Tinha falado contigo, né? Me chamando de soldado. Então o pessoal imaginava, claro, quem me salvou foi Deus. Porque quem não entende o que é soldado, né, Cacau? É o cristão, né? E ele chama era... o outro de soldado, o crente, né? E ele é crente também. Aí Por isso que pode ele chamou pensar que é soldado da polícia, mas não é o cara que chamou o outro de... Ele ainda disse assim, irmão, infelizmente, eu vim aqui, que é uma parte final, não é nem pra gente estar nesse meio. Sim. É quase 6 horas pra não estar na igreja. É no culto, já uma dessa, né? Aí então eu percebi, foi que Deus tudo é maravilhoso. E pronto. E daí em diante eu fiquei só no futsal. Porque assim, o futsal, com a arbitragem, eu apitei também uma época, né? Você tem a ajuda do outro árbitro, né? Um fica meia quadra, outro fica meia quadra. Tem a questão do sol, né, Cacau? Fica no sol, né? E antes disso, antes do e tem a questão de você ter conseguir, assim, ter mais dominância do jogo, não é mesmo, né? E antes disso, eu fazia as duas, né? Tanto futsal. Aí conheci o Levi, né? Aí o Levi pegou um campeonato lá na Granja Portugal. E ele e o grande Assis. Levi é bom na arbitragem, né, mano? Cara que Levi é bom. É uma pessoa que eu sou fã, realmente, da arbitragem dele. São poucas pessoas que... Eu vou já citar o nome de alguns que eu... Eu falei aqui uma história, uma admiração, né? Eu falei a história com o Levi, que na época E ele contou de forma legal. É verídica. Mas não foi dessa situação. Não foi essa situação aí, não. Que eu ouvi o vídeo. Que ele cantou assim. Pô, os caras, né? Mais ou menos que os caras lá fora. Eu e ele. Não, eu digo a história comigo. Que o Levi fez comigo. Eu não era nem da arbitragem, não. Ainda tava... Aquele negócio, né? Aí ele pegou, me levou pro Paulo Salazar. E ó, Felipe, tá a hora assim. Ó, o Levi não tem um meião, não, mano. Não se preocupe, não. Chegou lá, tirou o meião dele. Aqui, ó. Tinha 2, né? Aí pegou, aí foi um torneio lá de crianças. Mano. Aí era eu, ele e outro, que eu não lembro o nome do outro. Aí apitei ele me ensinando direto lá. Experiente, né? Começando. Né? Aí terminou lá. Tinha lá o dinheiro. Aí eu disse, não, Levi, vim aprender aqui, mas tu é doida, macho. Dividiu igualmente pra mim, pro cara e pra ele. Ele podia muito bem. Toma aqui 50 conto aqui, só pra... Ou então, não.
Tô te ensinando, mas esse pouco que eu admiro nele. Tá aqui, ó. Igualmente, Felipe, o meião é seu. Pra quando eu lhe chamar de novo, você tem um meião. Tu entendeu? Porque naquela época a gente não tinha dinheiro, cara. Não tinha... Pra comprar um meião era difícil. Era difícil. E o meião não é baratinho como era hoje, não. Aí como foi o da injeção lá que ele falou? Pronto. Aí ele chamou pra ir Fica lá. se drogando na barriga, né, Cacau? E lá tava ele e o Assis, que é um grande amigo que eu não vi mais. Mas também aprendi muito. Então o Levi me chamou, né? Uhum. Aí teve uma situação lá, ele falou isso aqui, né? Sobre os sim. Aí o que é que acontece? Os caras lá tudo puto. Eu nunca vi o Levi isso aqui. O Levi deu um murro na vez, eu não vou dar dinheiro pra ninguém, não. Eu nunca vi isso. Eu só vi 2 oportunidades de o Levi faltar com respeito na arbitragem. Foi essa e outra lá na frente. Aí o que é que acontece? Os caras ficaram putos com a gente. Era tufo e amor. Os caras eram da... Era assim. Aí foi para uma sala, né? Eu acho que era uma sala lá no Colégio Creuza, tá? Chegando lá, tem um janelão. Aí o Levi foi, preparou o negócio dele e me deu, né? Aí eu só vi pela brecha assim, ei, cara, o grandão já se drogou, agora é o baixinho, vamos embora. Eu queria que tu contasse aqui, que é um perrengue, eu trabalhando no Guadalajara contigo. O grandão já se drogou, agora é o pequeno, é o baixinho. Aí ficou de gás. Aí saíram fora, meu. Eu queria que tu contasse uma história que eu tô procurando lá no Guadalajara, mano. Foi lá na Aerolândia, quadra aberta. E tu tava apitando, e aí chegou um cara do outro lado. Matou, né? Conta aí, mas porque foi sério isso aí. Cara, eu tava no Guadalajara aí, porque a gente ia contar sobre os perrengues, né? Que a gente passa, né, Cal? Aí tu me contou isso, eu nunca saí da minha cabeça, mano. Cara, eu tava apitando no campeonato lá na Aerolândia. Aí passou 2 caras assim, perto da arbitragem, porque lá as arquibancadas é dentro da quadra, né? Dentro da quadra é coisa... Pra quem não conhece a Aerolândia, é o Lagamar ali, né? É altamente, né, Cacau? É perto. Não, é perto. É bem perigoso ali, né? Mas assim, lá eu apitei muitas vezes, nunca teve... Sim. Né? Foi um caso Aconteceu isolado, nesse não teve dia, nada com, caso né? isolado, sim. O cara foi lá, deu 2 tiros no carro, o cara caiu lá e passou perto de mim. Ei, professor, você pode apitar. Eu disse que ele der mais um tapa, vai sair tudo daqui. Ainda bem que ele não deu, né? Aí foi um momento o cara difícil. Que matou, ainda passou o cara pode continuar. O cara era jogador. O cara tava lá no fundo. Não, ele era... Não, era... torcedor. Mas eu acho que era alguma coisa com dívida com... Não, ele passou e matou o cara. Passou no meio aqui, do lado da gente. Matou o cara, ó, pode continuar aí. E as pernas tremendo. E ele deu... continua aqui. Não, porque eu tava apitando... Opa, pode levantar, pode levantar. Não. Eu tava apitando aqui, aí eu vi, aí todo mundo ficou em choque, né? Aí quando o cara passou por trás de mim, professor, pode dar uma apita. Se ele der mais um porra aqui, vai sair muita coisa aqui. Morrendo de medo, cara. Mas eu tava assim, ó. Aí não aqui. teve jogo, porque teve, né, um problema lá. Isso faz muitos anos, cara, faz muito tempo. Como é que tem como continuar com ele cortou tirado no chão? Se ele fizesse pra uma vez assim, meu aí amigo. tu me contou até... Eu e o cara, só que... Ele me contou, mano, que disse assim, Felipe, na hora de não tá de correr, não foi, cara? Foi, não travou mesmo. Pois aí o cara, aí disse que o cara o torcedor falou assim, ó, porra não, é pior pra você, não foi? Foi. Aí disse que aí que ele travou mesmo. Porque nessas coisas, Cacau, você tem que parar. Exatamente. Trava, né, macho? Pois é. Aí nesse momento, eu apitei lá com o Levi, a maior experiência que eu tive na minha vida, a melhor experiência que eu tive na vida, foi estar apitando a arbitragem com o Levi. Sim. O Levi, ele é um cara que pode cair a casa em cima amigo, de você, né, mano? E ele não tá nem aí. Ele até contou um caso do ABC, eu acho que foi contigo. Não foi comigo, foi com outra pessoa, mas eu estava lá. Ele segurou o cara na hora e... Mas eu estava lá. Muito calmo, né, mano? Eu estava assim, porque eu ia chegando e via o acontecimento. Quando eu vi, já estava tudo feito. Já estava tudo. Sim. E eu vi que era com o Levi, fui lá e tal. Mas assim, cara, para ele ficar nervoso tem que ser muita coisa. Não é pouca coisa, não. E nesse dia lá no ABC ele estava tranquilo. Aí, voltando aí, foi onde eu me aperfeiçoei na arbitragem, né? Hoje, a arbitragem, ela me ajudou muito. Por exemplo, o futsal. Voltando aqui um pouco do Projeto ABC. O Projeto ABC me deu tudo. Me deu reconhecimento assim como profissional. Me deu dignidade para me trabalhar. Para você ter
Gratidão, né, Cacau? Eu tenho muita gratidão, foi 16 anos. As pessoas que nos ajudaram lá atrás, né? A minha esposa eu conheci no Projeto ABC, tive essa sorte. Ela trabalhava lá? Trabalhava lá, era coordenadora de curso. Porque o cara, para conseguir uma esposa que nem Aí tu foi logo na coordenadora do curso, Cacau. Hã? Foi logo na coordenadora do curso. Não, aí Pegar lá em cima, né? de cursos na época, porque assim. É assim que eu tô com a minha calça branca. Eu tive. Vinho. Eu tive três situações da minha vida que eu agradeço a Deus, né? Foi o meu nascimento, com certeza, que eu não estou aqui, não reclamo nada da vida. Meu casamento e as minhas filhas, né? Sim. Tá entendendo? Isso pra mim eu sou muito grato. E aí eu vou. Antes da gente falar da tua filha mais velha, ela teve uma doença, né? Que até serve de inspiração pros outros, né? A gente queria ver a tua homenagem, mas tu trouxe aí não da arbitragem. Aí deixa eu só finalizar aqui, senão vamos homenagem da arbitragem, mano. Aí o que acontece? Lá no próprio projeto, quando eu conheci a minha esposa, foi o maior acontecimento da minha vida, porque talvez se não fosse ela, tu não estaria nem aqui, não estaria nem aqui. Bebendo, aquela coisa toda e tal. Exatamente. Eu também digo muito que a minha esposa me salvou. Foi ela que me salvou do jeito dela. Mas antes ela te viu andando de... Não, mas nessa época... nessa época eu era o professor, não era eu. A Lili conheceu ele andando de top nos retiros da igreja. Daquele jeito, não acredito não. Não acredito. Ela contou aqui, ó. Tem um vídeo da Lili. Rapaz, no retiro, mano, no retiro das igrejas. Sim. Aí eu quero fazer raiva os outros, aí botava um top, né? Aí saía... Ai, meu Deus do céu, calma, faz isso não. Pois é, então foi a gratidão que eu tenho por ela. Hoje a gente tem 30 anos de casados, né? Sim. Tem uma história, perdemos nosso primeiro filho. Tivemos... É a Estezinha e a Stephanie, né, cara? Eu fui professor das duas. Foi. Tive assim... Perdemos nosso primeiro filho, um baque muito grande. Mas muito novo? No ventre da minha esposa. Antes da Esther? Ou da Stephanie? Se ele tivesse vivo hoje, ele estaria com 28, se não me engano. E nessa época, depois eu estou por a gente não vai estender muito aí. Pode estender. E nós, a minha esposa, porque tinha alguém que tinha que sair para trabalhar, né? A minha esposa, ela se entregou muito a isso, né? É um luto, né, Cal? Muito a isso. Né? Não, é até hoje, assim, somente ela, quando vê essa pessoa muito parecida, ela chora e tal. E assim, pela semelhança, né? E graças a Deus nos fortaleceu, estamos hoje. Aí teve a minha filha, que com 17 anos teve essa... Eu creio, Deus sempre esteve com a gente. Porque assim, nada... 17 anos, quando ela tinha 17. Por conta da gravidez. A minha filha, ela é uma bênção de Deus. Porque esse tipo de doença, ela vem quando a pessoa tem mais de 40 anos e diante, né? Porque é uma doença, assim, mais para ela, devido às coisas que ela teve, o choque, assim, a coisas que poderia acontecer na vida dela, que na época ela deixou de estudar, na época ela tem um sonho de fazer direito e tal. E resumindo a história, foi uma coisa que aconteceu e descobrimos, graças a Deus, a medicina, né? E hoje eu creio muito que ela está curada, minha filha hoje está bem. O meu genro foi me deixar, que é o primeiro namorado e o marido dela, né? Eu não tenho só um genro, eu tenho um filho. Tanto eu e a Ana Paula conseguimos um filho, tivemos essa sorte, né? Deus, quem tem Deus tem sorte. E graças a Deus ela está bem, mas assim, foi muito difícil. Porque, assim, a tua filha ficou grávida com 17, né, Cacau? Isso. Aí que descobriu, foi por conta dos hormônios, né? Mas ela era o quê? A doença dela, o nome? É esclerose múltipla. Entendeu? Esclerose múltipla, vai com tempo. Minha filha era atleta, ela era aluna do professor Olavo, né? Sim, Olavo, sim. Sabe quem é o Olavo, né? Hidroalatoria, natação? Sim. Tava no cartel. Ela meu primo. Sim. Eu sou quase todos os meus primos. O Olavo, quem não conheceu o Olavo? O Olavo. Nunca cheguei a falar com ele ou a ser aluno. O Olavo levou ela pra... Gente muito boa, tu acha que o Olavo vem por aqui? Com certeza.
Eu não sei onde é que o Olavo tá morando, mano. Ele morava no Araçuí. Você quer saber onde o Olavo tá morando? Procura o Santos que ele te diz. Né? Professor Santos, gente boa. Maravilhoso. Aí o que acontece? O Olavo, na época, convidou ela. Ela já estudava no Guadalajara. E o Olavo convidou ela para natação e tal. Ela disputou algumas. Sim. Lá no Colégio Batista, aqui em Montes Sinais, ela foi goleira de handebol, coisas assim. E a minha filha, ela, muita coisa, né? De pessoa que era atleta, né? Natação, era ex-goleira de futsal, de bola, da escola mesmo, né? Ela não jogava campeonato. Sim. Só a natação que ela foi a alguns colegiais por aí, pelo Guadalajara. E se viu na situação hoje, eu vejo a minha filha e eu tenho ela assim como inspiração, assim, e eu vejo que ela não tem mais isso. Para a medicina é incurável, mas tanto eu como ela, como o esposo, toda a família sabe que Deus. Porque isso é importante tu falar, porque tem pessoas que podem estar com isso, né? E hoje ele disse que a filha dele tá bem, né? Minha filha tá ótima. É esclerose múltipla, né, Cacau? Tá ótima, tá. O conceito da esclerose múltipla é que com o tempo você vai perdendo coisas que você tinha, né? Tipo, por exemplo, até aquela humorista que fazia a diarista. Eu sei isso. Pronto, ela tem. Aí você vai ver que hoje ela já não anda, hoje ela já tem uma fala mais embolada. Então, com o tempo, o corpo mesmo ele vai se degradando. E é ruim. E a doença em tratamento, até mesmo com tratamento, o tratamento é para retardar, né? Retardar os efeitos da doença. Mas de um jeito ou de outro você vai chegar naquele estágio. E aí, pelo que você está falando, não está acontecendo essa gradativa, né? Teve uma filha, né? Filha, né? A netinha, Rebeca. Tem 9 anos. Meu pai disse que a gente está aqui na Bíblia. Mas ela ainda está fazendo tratamento? Não, ela tem que tomar os medicamentos e tudo, mas a minha filha é uma bênção de Deus. Eu quero que tu veja. Você olha para ela e... Eu me lembro uma época, Cacau, ela é uma bênção mesmo. Ela todas as duas, sabe? Medicamentos caros, né? Falava, né? O dela é 32 mil. Pronto, teve uma época que a gente estava fazendo torneio, né, Cacau? Para arrecadar dinheiro, para tentar... Foi um tratamento que eu não cheguei a fazer o torneio. Não chegou a fazer, mas estava no processo, né? Eu estava no processo pelo tratamento dela. O Januca, lembra do Januca? Sim. Me deu 2 troféus. Eu falei com você para me ajudar a pintar. Você foi e disse, não, Cacau, eu vou lá, pode deixar. Foi, porque na época, a gente, por exemplo, tinha que ser tudo... Não podia ter custo. Né? Aí diz assim, Cacau, se você quiser, eu aprendo o torneio todinho de graça. Como é que eu vou cobrar se eu vou doar para ela? Não tem como, entendeu? Faz sentido. O menino chegou com 2 troféus. O Januca me deu 2 troféus para fazer, o Carlos me deu uma bola. O torneio beneficente, O Carlos me deu uma bola, mas eu não consegui fazer. Eu acho que o Levi também ofereceu um dia de arbitragem, foi, né? Não, era 2 caras que estavam ali comigo, você e o Levi. Era eu, o Levi, que apitar o torneio todinho. E chamei a outra pessoa, que é o professor Cliberto, que também ia, né? Só assim, que Deus é tão... Por isso que eu digo, que tudo na vida da gente tem que ter Deus. Se não tiver, ela na época conseguiu a coisa e não foi necessário a gente fazer isso. Ela conseguiu sem precisar, né? Porque Deus, por isso que eu digo, Deus é maravilhoso. Tem pessoas que dizem que tem encontro com Deus, aí vai narrar o encontro com Deus. O encontro com Deus é tão maravilhoso, é uma coisa tão assim, que você não sabe nem se descrever isso aí, tá entendendo? E o que Deus faz na minha vida, com a minha vida, com a minha esposa, o milagre que ela fez comigo, né? Ter deixado... Libertar do vício. Porque, né, assim, o único problema da bebida, né? A bebida, quando eu só não queria era parar. Se eu chegasse ali, vamos tomar 2 cervejas para isso, aí eu não era 2 cervejas. Eu tinha que passar, tá entendendo? E a minha esposa sofreu com isso aí, com essas coisas. Claro que eu nunca fiz nada que ela covardia, alguma coisa, graças a Deus, na vida não tem. Mas teve momentos que eu tinha que escolher. Ou isso aqui ou a família. E eu escolhi minha família. E na época eu fui para a Igreja Batista, estava na Igreja Batista, com o saudoso pastor Rubens, que foi uma pessoa que me ajudou, pessoa que foi meu pai na fé, junto com a professora Edina, lá da Guadalajara. Eu me lembro que com a professora Edina a gente perdia tudo. E era cobrança de todo lado. Eu nunca vi professor, até professor me cobrando. Quando eu fui para a recepção,
Eu estava sentado lá só para desafogar da Copa, né? Isso era o 3º ano que eu estava lá. E a tia Diná passou, a professora Diná. Passou e chegou para mim. Eu posso falar uma coisa contigo? Eu disse, quer me dizer que a senhora entende de futsal, é? A senhora não entende de futsal, não. Eu cheguei a falar isso. Sai de perto de mim. Não, eu não disse isso. Minha raiva era... É porque eu estava sobrecarregado, tá entendendo? Na hora da raiva. E a professora Diná, não. Eu não sei nem como é que a bola rola. Você tem razão, não sei nem o que é futsal. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é um grande pai de família. Deve ser um grande marido. Dentro da igreja deve ser um grande evangelho. Mas quando tu tá aí, cara, acho que nem um cão vai. Tu se transforma. Não, ela falou que eu não falou nem lá de baixo. Porque eu era cara ignorante, reclamava de arbitragem. Né? Não era ignorante, não, cara. Eu esculhambava a arbitragem, tudo que eu perdi a arbitragem estava, sabe? Pop dos árbitros. Meu amigo, eu fiquei em pé, eu sentei e ali eu congelei. Eu ia passar 30 minutos ali, eu passei 1h30. Entendeu? Foi um tapa na cara que... Isso foi uma sexta-feira. Quando eu voltei para a igreja, já era outra... Eu não tirava aquilo da cabeça. E me parece assim, com uma semana depois, eu trabalhava no outro ABC José Walter, enchi a cara por lá, e eu disse, não, eu não vou mais fazer isso. Não quero mais isso na minha vida. Aí, foi um choque, sabe, que essa mulher me deu. E um choque que cheguei lá com o pastor Rubens, que é os batistas, não diferente dos outros, mas o batista é assim. Pastor pregando e você com a Bíblia na mão. Tudo que o pastor falar com relação à Bíblia, você confira. E depois da igreja você tem que ir. Foi aonde eu tive a libertação. Quando uma vez eu estava num bar com um amigo meu, o professor Hilton, né, que era do ABC, coordenador, não sei se tu lembra dele, um altão. E eu estava lá, passei o dia todinho, o bar era na esquina do ABC. E bem na esquina, assim, esquina e tal. Quando a minha esposa, isso eu saí de casa 8 horas para dar aula no dia de sábado, no projeto ABC. Passei o dia todinho. Quando a minha esposa passou com a minha filha, com a Stephanie, perdão, e com a irmã dela ali, eu vi as duas, mas não vi a minha filha. E toda vez que a minha esposa estava no canto, ela chegava lá. Só que ela estava nós dois, ela pedia boa tarde, ela falava boa tarde, chamava, aí dentro. E me chamava a atenção ali, ela não era... Né? Aí ela passou, falou comigo, vai para casa. Aí que a igreja, o bar na esquina, a igreja na outra esquina. A igreja Batista do Rio. Ele estava indo para a igreja, mas estava conseguindo se libertar ainda, né? Era aquele processo, né? Isso. É normal, né? Tipo, tá no processo de libertação. Ano, tal. E aí eu olhava ela, via minha esposa, via a minha cunhada, mas não via minha filha. Aí eu, Wilton, ali não é 3, 8, é. Eu estou vendo 2. Mas desde quando tu bebe? Tá entendendo? E eu, tá certo. Aí de uma hora para outra, vamos embora, de bora. No lugar de eu ir para casa, eu fui para a igreja. Só que eu era tão forte na bebida, que você só sentia quando ficava perto de mim, aí eu fui para a igreja. E nesse dia fiquei entre a minha mulher e uma pessoa da igreja. Tem aquela pessoa que fala tudo, né? Chamada... Sim. Que você fizer, todo mundo sabe? Sim. Fiquei entre elas duas. E a minha esposa... Aí eu fiquei. Terminou o culto, vim com a minha filha, minha esposa, minha cunhada, e quando passei pelo pastor, perdão. Não sabe. Quando foi no outro dia, no domingo, eu estava assistindo o Campeonato Brasileiro, time que eu gosto, Corinthians, aí veio uma pessoa batendo no portão. Quando chegou lá, a minha sogra foi, o pastor. Meu Deus, não foi Corinthians. Aí a minha visão, né? Aí o pastor, não vou entrar não, vou ficar aqui, veio outro irmão João. Aí, Cacau, por que você me pediu perdão? Aí eu disse, não sei, alguma coisa eu lhe cobrei. Mas, Cacau, vamos aqui. Aí eu peguei 3 cadeiras, vamos ler João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas só
que o batista tradicional, eles não vai só pelo versículo, ele vai pelo capítulo. Sim. Ó, o texto sem contexto é pretexto, e, né? exatamente. Não tem o que fazer. Aí ele disse assim, aí conversou comigo, né? Deu aquele conselho e tal. E, você vai passar a semana todo dia lendo do primeiro, 50 e poucos capítulos, não pode a memória aqui. Meu amigo, quando eu comecei a ler e vi aquilo ali, eu tinha outras visões, antes de ser liberto, eu ia para a Universal, ia para outro, mas era assim, quando chegou a igreja, então pronto. Então, o que eu quero dizer é que colocou 2 pessoas na minha vida, que melhorou a minha vida, né? Além da minha esposa. E quando a gente perdeu o nosso filho, o meu cunhado, que é evangélico na época, ele chegou e me deu uma Bíblia de presente. Disse assim, se o que eu falar para você, você está muito, como é que se diz? Está muito frágil. Muito frágil. Muito fraco. Mas lê ela para mim. Lê para você mesmo. Tal. Aí eu vi que aquilo ali, resumindo a história, a minha vida toda ali foi mudada. Foi mudada daquele momento, e quando eu comecei a entender, além da oração, você tem que ter a palavra, você tem que ter, e a família, para mim. Sem a minha esposa e as minhas filhas, nada disso teria acontecido. Sim, sim. Está entendendo? Então foi uma coisa muito boa. Está entendendo? Porque é bom ele falar isso da filha dele, até para as pessoas que têm essa doença, dá alguma esperança, né, irmão? Porque hoje ela tem quantos anos, você tal? Minha filha está com 26 anos. Ela ficou grávida com 17, né? Hoje tem 26 e ela está conseguindo viver, né? Assim, tá graças a Deus e muito bem. Né? Uma pessoa assim, normal, casada, né? Eu olho para ela e digo, olha, onde é que está Deus? Porque eu me lembro dessa época do torneio, tu lá, eu 11, era porque eu estava assim, preocupado com o que era muito normal, caro. É sua filha, né? 11, a gente vendo deles 11, não, mas vamos cada um fazer um negócio. E eu quero falar aqui para poder ajudar de alguma forma, né? Coisas. O tratamento é caríssimo. E o baque ainda de cara, minha filha está com doença que não tem cura. E uma coisa que eu quero aqui para todo mundo, porque tudo que Deus faz é bem feito. Quando eu pensava que o mundo estava desabando em mim, Deus teve a solução. Foi da minha neta, que descobrimos isso, né? Graças a Deus. E Deus colocou ela no hospital que é referência, né? Que na época, e hoje é referência dos profissionais lá da época. Todos os profissionais lá, se não fosse isso, eu tenho que agradecer ao médico, ao chefe de coisa. Chegou a ser gravidez de risco? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. A minha neta tinha também. Que ter todo, né? Isso. A minha neta, ela foi um milagre de Deus. Milagre, né? Outro milagre de Deus. Tá entendendo? E você vê minha neta, e quando a gente conversou isso com uma amiga, a minha esposa que é médica, a amiga disse, por que vocês não fazem uma coisa, tira a criança de nunca. Doida, minha neta é a coisa mais linda do mundo. Que o meu pai, ele falava que a gente tinha 3 fases na vida. Ele contava essa história pra gente. Primeira, pouco de carga. Por quê? Porque quando os filhos nascem, você trabalha feito pouco. A segunda, pai, vigia. Por quê? Porque completa 10, 15 anos, você vai vigiar onde é que ele está. E terceiro e último, palhaço. Por quê? Porque o neto vem, você é um palhaço. Eu sou um palhaço para minha neta. Davi, mas com o pai. Davi com o pai fala o que quer com ele. Exatamente. Aí pronto, amiga. Vamos voltar para a arbitragem. Eu na arbitragem. Tu ganhou uma homenagem, não foi na Câmara? Ganhei. Mas trouxe. Mas a melhor homenagem que eu tive na vida, isso aqui foi só um reconhecimento. Uma confirmação de Deus. Porque assim, quando o projeto ABC, ele fazia muitos cursos, né? Sim. Proporcionava muitos cursos para a gente. Tipo, treinador de futsal, treinador de recreação, Foi na época quando eu fiz o CREF, né? O Conselho Regional de Educação Física. Dava curso de arbitragem, né? Tinha que fazer na época. Aí o que acontece? O que é que acontece? Eu fiz um curso ali pela federação, não foi conhecido como árbitro, tal, tudo mais. E o maior reconhecimento que eu tive foi de estar com esses caras, depois de muitos anos. Era Aldo, né? O Heraldo tem que vir também, mas vou só falar com ele, acho que ele vem. O Carlos disse que ele não vem, não. Vem, o Heraldo vem. Ele disse que foi lá, né? Ele falou que foi aqui. Quando saiu daqui, ele não foi lá? No Heraldo? Foi no Orlando.
Não, no Orlando. O Heraldo é o árbitro. Não, o Orlando ele vem. Aí o que acontece, amigo? Eu apitei com o Maninho, apitei. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a trabalhar como bandeira ali no Conjunto Ceará com a Manuel Araújo. Sim. Que é o pai de todos, o melhor de todos. E Heraldo, Marrom, Maninho. O Heraldo é antigão, né, mano? História, né? O Dejaci eu não tive esse privilégio, que é um cara, eu nunca trabalhei com ele, mas foi um cara que eu tenho como referência. O Haroldo Forte, que é um cara que eu tenho assim, parecido com o professor Levi, é um cara que eu queria ter também trabalhado. Não trabalhei. E os da nossa época, né? O Levi, né? Aí vem a época que é onde eu, tipo, Levi, é um cara que eu aprendi muito. Cara que você sabe que eu, dentro da arbitragem, não era que eu era nervoso. As pessoas têm mãe de dizer que eu era assim, um Seu Lunga da arbitragem. Mas não era por isso. Ó, por exemplo, o Levi só? Eu aprendi aonde? Nas quadras abertas. Tipo... Tu tinha que ter uma casca, né, cara? Bom Jardim, Serrinha, que é ali na Cruz Grande, Pio Décimo. Apitei em vários cantos. E no Bom Jardim, você entrava... Ela é uma quadra particular. O cara fez uma quadra lá e tal. Você saia da quadra, você viu o muro do cemitério. Tá entendendo? Então, assim, não era um lugar que eu quero ir, mas você... Se eu falar merda, meu destino. Pronto. Aí você tem que ir, tá entendendo? Então, o que era que acontecia? O cara chegava perto de mim. Professor, ele entrou pisando. Eu olhava pra ele, no jogo, assim, se ele vir voando, eu vou chamar o Fantástico. Tá entendendo? Cabe, ignorante. Aí eu olhei assim, o braço dele tá colado no corpo. Meu amigo, que não é jogo deficiente, não, amigo. Tem que pegar. Aí... São essas coisas que a pessoa diz assim, não, esse cara... resposta na ponta da língua. Tá entendendo? Então são coisas que a gente tá dentro da arbitragem. Teve um que eu tava no Pio Décimo. Apanhou o árbitro da federação no passado. Apanhou o árbitro da CAF. Vários árbitros apanhou lá. Inclusive um árbitro que eu admiro, que não tá mais como árbitro, o Elber, também... E eu fui lá pro Pio Décimo. Pio Décimo é uma quadra aberta, tá entendendo? Aí eu apitando o jogo. Apitando o jogo, 2 times bons lá. E os caras tudo, sabe? Tudo. O mais baixo era do teu tamanho, pra tu ter ideia. Aí o cara que chegou pra mim, eu apitei. Porque assim, há uma falta. Eu marquei uma falta lá, aliás, um lance lá de lateral. E o cara tá com 1,90 m segurando o baixinho aqui. Ele que ia para esse lado, ele não ia, para esse lado não ia, então eu baixo do Matheus. Aí ele chegou perto de mim. Ei, peito direito. Aí eu contei os passos, 5 metros, ele estava na barreira, eu peguei, puxei o amarelo, joga direito. Respeitei. Foi. Aí os caras lá que estavam lá fora, os organizadores, doido. Aí disse assim, ei, macho, presta atenção. Eu digo, o senhor também. Expulsei. Aí o cara olhou, ele já tinha um... Isso é um aí ele doido. não foi que eu disse. São doidos. Então os caras imaginavam que eu era ou policial ou era doido. Aí o cara saiu. Rapaz, pronto, apitei. Depois de alguns meses, eu vi esse cara, sabe aonde? Lá na quadra da Pagmenos. Foi apitar o jogo, ele estava lá. Cara grande. Ele olhava pra mim e ria. Aí eu digo, mas tá rindo por que isso antes do jogo? Eu não apitei o jogo dele, porque ele já tinha jogado. Cara, é porque assim, naquele dia, tu lembra que fez comigo? Não. Eu olhei pra tu e disse assim, pô, bicho, esse é metade de mim. Se eu for, eu já dei murro em vários caras. Se eu der um murro nele, desmonta. Eu disse, ele não deu porque eu quis, mas não tava lá. Perdeu a oportunidade. Ele olhou pra mim, mas tava com os colegas dele, mas ele deu uma risada que todo mundo viu. É doido mesmo. Ele hoje se tornou um grande amigo meu. Ele não joga mais aqui, ele joga fora. Mas aonde ele me vê, ele, ei, professor, tudo bom? Eu digo, tudo bem. Tá entendendo? Eu tava lá, né, Cacau? Aí as pessoas acham que eu sou ignorante, eu não sou, mas... Eu só respondo quem merece ser respondido. Exatamente. Da forma como chega. Eu tava apitando com o Levi uma competição de outro árbitro lá no colégio, na João Pessoa. Poxa, lá, papá. Eu sei lá, eu dei um cartão nele, merecido. Sim. Aí o segundo que eu dei nele, que era o vermelho, ele partiu por cima de mim.
Aí, macho, eu não aguentei não. O Levi olhou assim pra mim, o cara é menor do que eu, mano. A alegria do baixinho é quando... o menor do que A alegria do feio é quando encontra o mais feio, né? Aí o que acontece, mano? Ele partiu pra cima e pá, o cara veio com gosto de gás. O Levi, calma. Ele não é não, cara. Eu, tá? Eu já com a mão fechada. Eu com a mão fechada. Já. Levi, calma, Levi, vem pra cá. Aí o Levi pegou, foi pela aqui, ó. Aqui. Vem. O Levi já conhece. Aí eu fui. Fiz o relato, fizemos uma carta. Não, o Levi é mais alto do que ele, puxava. Não, mas o. Calma, que ele é calmo. Calma, ele puxava assim, ó. Baixo, né? Veio. Aí a gente foi lá pra sala, tem calma. Aí voltamos, apitamos e tal. Ele era para ser eliminado da competição. Aí passou os 4 jogos, aí ele fez o relatório e tudo. Aí o Sérgio vai e me chama, que era o organizador. Cara, esse cara vem a público, ó, eu só deixo ele jogar, ele estava eliminado esse ano. Já estava bem de 5 jogos que ele estava. Se ele vem pedir desculpa, tu em público. O jogador. Aí, antes do cara chegar em público, o cara olhou assim e disse, ei, mano, eu ia levar uma porrada naquele dia. Não, professor. Me dê um abraço. Eu vou lá falar com o senhor. Eu disse, não. Tá tranquilo. Ele me abraçou. Tu falou que ia dar paulada. Naquele dia, mas um pau tão grande. Aí, nesse dia, eu ainda tava... Nesse dia, eu não sei qual hora que eu tava. O que foi? Ele me abraçou. Amigo. Entendeu? Aí... Não, nervosismo, Cacá. Não era, mano. Era. Aí teve um campeonato muito conhecido da Licef. Nesse dia, eu ia apitar, ele tava jogando. Esse baixinho. E eu tava lá sentado e tava o jogo dele era uma semifinal. O cara foi, expulsou um, sei lá. Esse cara saiu partir pra brigar. Só que esse cara era o credor. Mas o cara lá é atrevido, mano. É um craque. Aí esse cara chegou perto de mim, eu sentado lá fora. Baixinho. Sim. Vocês deveriam ser igual esse cara aqui. É um dos melhores que eu conheço. Aí eu disse, naquele dia eu queria bater em mim. Teve uma vez que teve um campeonato no Araturi, aqui no Cartel, organizado o pessoal daqui, né? Aí eu comecei a treinar um time daqui, mano. Comecei a treinar pra jogar esse campeonato, né? Aí adulto. Aí comecei a treinar e vamos. No dia da quadra, quem tava na quadra? Heraldo. E o Heraldo é muito tempo junto, né, mano? Aí eu vou encher o saco desse Heraldo aqui. Aí quando é treinador é chato, né? Aí eu... com o Heraldo brigando. Macho, eu vou te expulsar, mas sai de perto de mim, o Heraldo. Sai de perto de mim, vou te expulsar. Mas se tu falar de novo, mas ele já tava pra me expulsar, mano. E a gente, quando conhece, é pior, mano. Porque a gente fica, né? Exatamente. Aí ele chegou no final do jogo, ó, fiquei com uma égua. Esse não acaba chato como treinador, viu? Bota pra arbitragem mesmo. Pois é, o Heraldo é um cara que eu também admiro. E o Heraldo também só, né? Na eu classe, tive a né? felicidade, vocês estavam, na hora que você estava falando com o Carlos aqui, falou do campeonato dos professores, né? Eu apitei um campeonato dos professores pela FTD. Na época, o Heraldo estava... Eu apitei também o... FTD, né? FTD, sim. Não, a época era FTD. Eu apitei esse aí também. Chegando lá, eu ia apitar com quem? 2 caras que... Tu sabe o que foi que eu apitei esse campeonato? Carlos. Pois é. Não tinha ninguém, ele ficava de um lado e eu do outro. Ele já, sem conseguir, ele só... Felipe, ó, quando eu fizer assim, cartão. Quando eu fizer aqui, ó, ele experiente, né? Eu inexperiente na época. Quando eu fizer aqui, isso, quando eu fizer aqui, lá no Maristé. Apitei com o Carlos. Mano. Eu apitei isso aí no Lourenço Filho. Eu acho que foi um dos únicos que ele apitou-se depois de muito tempo. Né? Eu nunca tive esse privilégio de apitar com o Carlos, não. Aí o que acontece? Cheguei lá pra apitar, 2 caras lá, 2 ídolos, assim, pra mim na arbitragem. Marrom e Heraldo. Apitando. Não, eu ia apitar com ele. Sim. Cara, é bom, né? Lá no outro mundo voltei. Dá uma segurança, né, Cacá? Você aprende. O Heraldo, quando queria apitar, não tinha pra ninguém. O Marrom também, deixa de brincadeira. Quando eu apitava com o Heraldo, eu disse, Heraldo, ó, se tu passar, eu só vou na tua, cara. Porque é um cara que altamente... Mesma coisa do Carlos. O que ele fazia, eu só fazia na dele, mano. Não tinha muito que... A vida da gente, a gente tem que pegar a Bíblia fala isso, né? Você pega o melhor. Sim. Né? Eu tive a felicidade tão grande que eu peguei o melhor de cada um. Né? Peguei os conselhos do Levi. Eu só não conseguia ficar naquela calma dele, viu? Porque é difícil, como é calma. Mas assim, de tanto eu apitar com ele,
a gente se tornou uma arbitragem. Aí foi né? Equilibrando, né? E peguei o melhor do Heraldo, peguei o melhor do... Mas, por exemplo, o meu ciclo, o volume do apito, é o Heraldo todinho. Cara, coisa não. Aprendi que esse cara aqui aprendi com o Marrom. As pessoas não entendem, mas até o Silvo, né? Que é o do apito lá. É o Silk. Até isso aí, Cacau, dá uma certa autoridade. Dá. Né? Tanto que você apita, você apita baixinho pra cima. Tem gente que disse assim, eu tava... Até nisso, mano. Eu tava numa competição lá no... Competição Marrom Levi, tava eu, Levi, o Camelo e outro, que é outro cara, ó, meu. Pensa. O único árbitro que eu vi que não precisava de apito pela apitar, o Camelo. Tava com o Camelo e o Silk Horizonte. Sim. Eu apito muito alto, porque assim, eu aprendi. Isso aqui, a autoridade, quando você apita forte, você não tem negócio de dúvida, não. Para e acabou. Porque já dá no ouvido do cara, o cara fica surdo e já dá autoridade. Tá entendendo? Né? Cara é bom. Tá entendendo? Então, eu peguei isso dele. Aí, na hora do Heraldo. Na hora do lá, o Levi, o professor, tava eu, Levi, Camelo e o Marcelo Fonteles, outra fera também na arbitragem. Tava lá. Aí, cara, esse teu ciclo é muito forte. Os dois falando. Não tem problema nenhum. É só vocês não me chamar pro jogo. Eu não vou mudar isso aqui, não. Aí o Camelo, não. O Camelo é um cara decente, né? Isso é teu estilo, amigo. Não. O Levi olha pra mim, ignora aí. Tá entendendo? Então, e a questão da movimentação dentro da quadra? Do Marrom. O Marrom, do jeito que ele está hoje, do jeito que ela apita, menino, criança, sub-9, ele apita o adulto. Assim, estou falando não na questão da pedagogia. Estou falando da arbitragem. Correr, a movimentação, movimentação, né? Correr, tudo, sabe? Então, eu aprendi que se eu não tiver esse tipo de coisa, eu não vou. Os caras falam assim, no futsal não precisa correr, não. Que história é essa, mano? Por mais que tu pega ali meia quadra, que meia quadra é tua, meia quadra do outro lado, né? Mas se tu não contra-ataque e não correr, tu tá lascado, né, Cacau? Pega um lance ali que tu não correu. Deixa eu contar essa última aqui, da repente. Falar. Sim. Tava em Maranguape com o Elmer. A gente apitando, era o Maranguape, time da casa, e outro, meu amigo, eu apitando. Eu, com 10 minutos de partida, primeiro tempo, 10 minutos, né? Eu expulsei, pelo segundo amarelo, o cara lá de Maranguape, dando pancada por trás e tal. Meu amigo, apitando essa, só vi foi uma pedra. Quando eu vou correndo, só vi que pá, na parede uma pedra. Aí eu olhei pro cara e vi quando o cara sentou. Não tinha policial, não tinha nada. Aí chegou o policiamento. Agora eu cresço. Agora pronto, vou crescer. Aí eu cheguei assim. Aí o organizador, né, lá tem, sabe quem é esse aí? Aí o sargento disse assim, eu tenho uma coisa boa, uma coisa ruim. Não, vamos atrás desse cara. Eu tenho uma coisa boa, uma coisa ruim pra te falar. O sargento. Bora lá. Você tem certeza? Tem. Não vou falar mais não, o cara falou. É aquele ali. Você tem certeza que essa pedra foi aquele cara? Foi. Aí eu disse, não. Pode sair. Agora, se eu quiser dar, né, fazer um BO, uma coisa, né? Não, pode tirar. Tirou ele mais dois. Aí, pronto. Aí o sargento, eu posso te falar uma coisa boa, coisa ruim? Coisa boa que a gente tirou o cara de lá. Mas a coisa ruim é o seguinte, já acabar de sair daqui, não sei como é que te volta, não. Aí tu se liga. Aí eu olhei pro El. Você não quer escutar a gente, né? Aí o El olhou pra mim e disse assim, só podia ser tu, Cacau. E desesperado. Porque só tinha duas viaturas, o Maranguape que eu tá lá e eles estavam, né? Aí eu não sei quando é que a gente volta, tentei te falar, não foi, Mel? Entendeu? Escutar. Deixa aí pelo menos sentado Não, ali. foi de boa. Quando terminamos o jogo, o Maranguape ganhou. Mas quando terminamos o jogo, era um time de Maranguape. Não era a seleção de Maranguape. Quando o jogo tá lá os três caras na portaria. Como eu tava, o Elber tinha uma moto, eu ia com ele, Maranguape pra cá de moto, né? Aí o cara lá, desculpa aí, cara, porque ainda bem que o senhor não levou preso e tal. Não sou militar não, amigo. Apenas que ele pegasse mesmo. Não. Peço perdão. Pronto. Porque o sargento passou por ele assim, ó. Mais uma coisa que eu... Aí ele foi me disse, o próprio cara. Não, a policial disse que poderia abrir um BO.
e você não quis. Não quis, né? E o sargento foi legal comigo. Sim. Se fosse outro, eu falava que esse bicho ignorante não quer nada. Aí, voltando à questão da homenagem, né? Cara, assim, além de apitar com esses caras aí que eu tô dizendo tudinho, tem uns que eu não falei, hoje a memória, muito grato também ao Cliberto, ao Arthur, muitos caras que a gente hoje quer estar para ficar falando. E os antigão eu aprendi muito. Aprendi muito e eu tenho o Heraldo como um grande amigo particular. Sim. E assim, isso eu não tenho vergonha de dizer para ninguém. O cara fala, não, o Heraldo, no momento difícil da minha vida, que foi aquele momento da minha filha, sim, como eu estava trabalhando na arbitragem, eu não trabalhava com o Heraldo, eu trabalhava... Só que o Heraldo ele arrumava muito escala, né? Assim, só que o Heraldo, ele fez uma coisa né? melhor para mim. Eu falei com muita gente. Na época, eu tinha perdido o meu trabalho, eu não estava mais trabalhando na pista. Certo. Eu estava recebido, e a gente gastou muito com coisa. E eu precisava de uma certa dinheiro emprestado, e eu não tinha... O que eu vou fazer? Mas eu bati o Heraldo. Eu liguei para o Heraldo. O telefone naquela época não tinha esse que tem hoje, WhatsApp. E o Heraldo, cara, não tinha Pix nem nada. O cara veio aqui na praça, fazer. Ele me emprestou um pouco a mais do que ele ia me emprestar. Eu disse, Heraldo, nessa época eu já trabalhava no... Sim. Já ia começar a trabalhar no... Heraldo, como é que eu faço? Fica tranquilo, resolve o teu problema. Aí resolvendo o problema, aí vai, um dia ele vai ligar para mim. Cal, tá pronto para trabalhar? Tô. Aí eu comecei a trabalhar. E nas arbitragens que eu fazia isso, por exemplo, ele me dava 3 arbitragens, 4, ele descontava... Sim, o do dinheiro te dava descontava pouco. Sim. Não desconto porque o meu, entendeu? E foi um cara assim, não foi pelo dinheiro. Sim, foi pelo momento, né? Pelo momento, a forma que assim... E eu fiquei assim, sabe, cara? E você pagou trabalhando, né? Não, eu paguei trabalhando. Sim, eu digo assim, entendeu? Eu podia muito bem dizer, eu quero o próximo semana. Ele poderia dizer assim pra mim, rapaz, eu só te conheço dos jogos. Eu não vou te ajudar, não. Mas ele fez questão. Ele, além de arrumar trabalho pra você, ainda só descontava uma parte e dava outra. Eu era muito grato por isso com ele, sou muito grato por isso. Não foi... poderia até dizer, olha, mano, aqui, ó, vai trabalhar mas eu vou pagar eu vou descontar tudo, né? Não, ele poderia dizer assim, não, cara, eu não empresto não, porque eu não sou teu amigo. Ou então ele podia emprestar e dizer assim, Cacau, vou te dar 5 jogos, eu vou descontar tudo daquele dia. Ele não falou nada. O mais decente que ele não falou sobre nada. Sim. Só me deu dinheiro e disse assim, não, resolva o seu problema. Sim. Depois você... Depois a gente se vê. Isso eu tô falando abertamente, eu já falei para ele, né? Mas assim, a gratidão que eu tenho por ele, eu sou muito grato a algumas pessoas, ao professor Levi, ao professor Clenilson, por ter me dado a oportunidade na vida para trabalhar, né? Gratidão também ao pastor Davi, que é uma pessoa, no momento mais difícil que eu tive com a minha mais nova, ele foi lá e me ajudou, e a ajuda dele foi tão grande. O pastor Davi é o do Batista Monte Sinai. Porque ali não foi um patrão, foi um patrão. Ele chegou para mim na situação de doença da minha filha, aí foi a Esté. E eu precisava, eu e a Ana Paula pagava um plano de saúde, que era... Só que esse plano de saúde, quando eu fiz, dava até helicóptero, dava tudo. E no dia que eu fui internar, a menina não aceitou. O segurança viu a mulher falando comigo e eu só cedo água amassando o cartão aqui. O segurança. Mas entra na época, entra na justiça. Eu disse, não, vou primeiro cuidar da minha filha. Aí quando o pastor viu isso aqui, ele foi engraçado. Ele chegou para mim e me prestou um valor grande. Depois que passou tudo, chegou para mim e disse, você não diz isso para ninguém. Eu estou falando porque isso é um testemunho. Você não diga para ninguém. Quando eu fui, eu posso descontar tanto? Ele descontou. Descontou primeiro. Chamou, pessoa que trabalhava no lado financeiro, me devolveu o dinheiro que eu tinha e pegou a promissória naquela época. Nós somos irmãos em Cristo. Nunca diga isso para ninguém. É um cara que eu tenho assim, uma
uma grande admiração. Tá? Gratidão, né? Gratidão, como eu tenho gratidão também pela dona Edneia e a família, tá? Pessoal, é porque assim, cara, eu sei que é o teu trabalho. Se tudo não fosse bom, tu não tava lá. Bom que eu digo assim, no que tu faz, não melhor do que ninguém. Sim. Tá entendendo? Não é à toa que eu trabalho ela há tanto tempo. Questão de confiança, questão de tudo. É uma vida da gente. Tem que fazer isso em vida, porque depois que morre não tem nem como falar, né? Então, minha gratidão é muito legal por isso. E com relação a tudo isso que eu falei, eu, na minha casa, eu não tenho vínculo político com ninguém. Né? Tiveram uma homenagem, um grande árbitro ligou para mim, disse, Cacau, vai ter isso na federação. Você tem um trabalho maravilhoso. O cara conversou comigo, o professor Fernando. Um dos maiores atores do nosso estado. Ele Fernando, disse, cara, eu trabalhei na Liga Parque. Né? Sim, a Liga Parque, Parquelândia, né? Primeira vez que eu peguei numa pipa, eu tive a felicidade de atuar contigo. E eu achei tão legal que dali em diante eu quis ser árbitro. Eu já era, eu fui e fiz o curso. Cara. E assim, os gratidão que a gente tem por essas pessoas, sabe, cara? E a Liga Parque era no Joaquim Nogueira, né? Eu estudei lá no Joaquim Nogueira. Pronto, ali, né? Perto do Norte Shopping. Isso. Que era do Célio e do professor Tico. O Célio, ele foi meu treinador, mano, do Joaquim Nogueira. Pronto. O professor Célio e o professor Tico. Hoje o Tico deu continuidade de trabalho, mas hoje é Superliga Colegial. Sim. É um cara que eu também tenho o maior respeito, tanto pelo Célio quanto pelo Tico. Sim. E eu fui, eu cheguei lá, vai lá, tá, quando eu cheguei na Assembleia, né? Cheguei lá, foi eu, minha esposa, minha irmã e o meu cunhado, né? Cheguei lá e os principais entrando e pegando na minha mão. Cara, parabéns, tal. Só que eu não sou da federação. Né? Eu não sou da federação. E nesse dia lá, eu não sei, eu não vi ninguém fora que não era da federação. Uhum. Eu era o único que estava fora da federação que recebeu a honraria. Se eu não me engano, se tivesse mais um, eu não sei, eu não reconheci. Mas os árbitros que vieram falar comigo, sou o Guto. Tudo das antigas, da federação. O Guto é até mais novo do que eu, mas é da federação, nova geração. E alguns caras que, rapaz, parabéns e tal. Então, eu, cara, bati uma foto que eu lhe mostrei, né? Só tá no meio desses caras aqui, não tem dinheiro nenhum que pague. Sim. Reconhecimento, né? Reconhecimento e tal, recebi isso junto com a minha esposa. Foi na Câmara de Vereadores de Fortaleza, isso. Né? Entendeu? Legal. É ali perto da Unifor, né? Ali. Isso. Recebi essa homenagem no meio desse cara e Cláudio Soares. E eu fiquei até assim, que tinha muito cara bom pra tal. O Levi é um, né? E o Levi já foi federado, né? Sim. E são os caras que eu digo, pelo amor de Deus, cara, como é que eu vou... E só tá no meio desse cara, não teve dinheiro nem lá, minha esposa, não tem dinheiro, é bom eu parar, isso foi no ano passado. É bom eu parar com a arbitragem aqui. Tu ainda tá apitando hoje, Cacau? Pronto. Qual foi o meu problema? Inclusive, eu ia apitar aí a final do futebol de salão, né? O AMF, né? Isso. Qual foi o meu problema? Dia 1º de maio, tem um torneio lá no V4, que é a unidade lá do Ceará. Nesse torneio, eu fui para lá. E lá eu tive uma contusão. Sério aqui do tendão. Certo? Contusão, depois de mostrar a foto, eu levei até aí, foi sozinho, não foi. Uma jogada lá, eu tava marcando o cara, ele pisou no meu pé sem intenção nenhuma. Quando ele pisou no meu dedão, aquela dor foi lá no outro mundo, voltei. Aí quando eu puxei, eu vim com todo o corpo. E o outro pé ficou. E a quadra é aquele piso antigo, industrial velho antigo. O Levi tava contigo lá? Não, tava não. Tava não. Só os antigão lá no V4. Sim. E travou, quando travou, quis voltar. Quando eu voltei, eu só vi aquele negócio. Meu Deus, eu caí. Entendeu? Então... Tu rompeu o tendão. Teve um rompimentozinho de... O médico disse, não foi tão... Se eu tivesse rompido muito foi só maior, um estiramento. Parecido um estiramento. Mas assim, pela idade que eu tenho, há 27 anos. Agrava, né? Agrava, né? Que você sabe que não tem mais a mesma... Mas assim, eu tô tranquilo. Anotador tu não tem paciência, né? Hã? Anotar tu não tem paciência, hein? Rapaz, eu não tenho não, que tem hora que dá vontade de entrar sério, mas chapéu direito.
Porque anotador, a pessoa fica só Eu sei. anotando os gols, as coisas. É. Não tem paciência não. Aí Que eu trouxe umas coisas aqui. agitado, não tem paciência não. Porque, cara, tem outras coisas, mas a minha intenção é mostrar essa. Não é para o meu ego, não. Sim, sim, a história, né, cara? É para a situação que a grandeza Aqui é da MF, não apitei muito na MF, Cacau. a grandeza que a MF que a MF chegou agora, certo? Ó, isso aqui são as competições que eu tenho apitado as finais, né? De 5 anos que eu entrei, essa daqui foi a última. Eu não estava Agora, né, MF? eu não estava apitando, eu estava dentro do ginásio. Mas um dos organizadores, mas você merece, Claro. que você apitou o campeonato todinho, certo? E essas outras eu estava apitando. Aqui da MF é do Carlos. Entendeu? Viu? Porque eu trouxe mais para divulgar, não foi não. Quem foi a final, Cacau, da MF? Foi 2 grandes árbitros. Não, eu digo os times. Foi Calcaia. É o Jurema, né? Não, é o Calcaia. Calcaia mesmo? No ano passado foi o Jurema. Quem é o Calcaia, mano? Calcaia, a seleção de Calcaia, era com o Wanderson. Sim, um treinador, né? Time muito bom, jogou com... O Wanderson é o que é do pleno ali? Pronto, treinador, foi do William Cartes também. Sabia não. Foi contra o Catalunha, muito bom também. Foi uma final Copa MF 2021. Catalunha é de onde? De Messejana, é ali onde é o Real Mas Celeste. Mas não é do Eduardo não, é? Não, é não. É Eduardo do Real Celeste. Eu tô te dizendo que, por isso que eu trouxe essas medalhas. E usar? É tão grande a dimensão que essa modalidade esportiva está fazendo no nosso estado. Sim. E tu nem imagina como é. O Carlos disse que eu sou teimoso, cara. Você acha que eu sou teimoso? Não. Ele disse que era pra mim ser um dos árbitros que tava no Mundial agora. Aí o Carlos, mas é porque o mundo vai, né? Aí tem essa também aqui, que é do... Que o Real Celeste, ele tem a competição dele própria. Que é o do Eduardo, né? Que é do Eduardo. Só dos jogadores do Real Celeste. Pra tu ver a dimensão deles dar o tipo de medalha, as coisas que eu trouxe. Esse aqui, Rimel, é tipo entendeu? O emblema dele, a raposinha, né? Tem 3 finais lá que eu apito na competição dele, muito boa, cara. Organizado. Muito bem organizado. É messejana, né? São as pessoas oriundas do o Carlos estava até dizendo que o Inácio, ele é um dos presidentes, né? O Inácio foi atleta do Real Celeste, sim, né? Então, assim, os 2 árbitros foram para a final. Se não fosse esse meu problema, talvez... Tu estaria na final? Talvez, eu não estou dizendo que eu estou. Sim, sim. Tá entendendo? Mas os 2 caras que apitaram, tanto o professor Valmir como o professor Natanael, que é daqui, do outro lado aqui, cara muito bom. Cara. O Heraldo, ele tá apitando ainda ou tá só na organização ali? O Heraldo, ele tá mais na parte de organização. O Heraldo é o líder. Ajudando os árbitros, né? Ele é o líder da arbitragem. Sim, é o nosso presidente. Tá é muito tempo registrado, né? A história do Heraldo, tanto no futebol de salão, como no futsal, é muito grande. E foi o cara mais premiado aqui que apitou lá fora, né? Entendi. Inclusive, esse Mundial aqui era pra mim ter ido. Esse daqui, né? Eu não fui por conta que... Mundial lá tava porra. Eu não fui por conta que eu estava trabalhando. Mesmo sendo em cima de casa. Mas eu não queria sair do que eu trabalho todos os dias. Qual foi o mês? Esse aqui do teve aqui. Qual foi o mês, né? Foi... Não lembro agora. Acredito que foi no mês de setembro. Aí ele disse que eu sou teimoso, Carlos. O Carlos é porque vai para cantos diferentes, né, cara? Eu tenho gratidão pela arbitragem, sim, mas tem uma hora que... Hoje quem vai viajar representando a arbitragem aqui é o Marcos Aurélio, um árbitro novo, cara muito bom. Ele vai para o Paraguai? Para o Paraguai. Sim. Cara muito bom, mesmo. Graças a Deus, muito bom. E a arbitragem, graças a Deus, está muito bem representada. Tanto com o Natanael, como o Valmir, o Marcos Aurélio agora que está viajando, né? E tem outros árbitros que estão apitando, tipo o Thiago Nascimento, que é um bom árbitro, Marcos Antônio, tem vários árbitros que estão... Hoje eu estou na MF ali, mais para ficar perto do Carlos, mas eu gosto do Carlos do Rei, né? Carlos do Rei é gente boa, né? Muita gratidão. E uma modalidade que deu para mim, sabe assim? Sim. Que tranquilo, um futebol, é um futsal. Você marca falta, claro, mas você não pode marcar tudo, sabe? Do jeito que eu gosto. Porque ele é mais pegado, né? Do jeito que eu gosto. Porque o futsal MF... Você aguenta mais, né? Do jeito que eu gosto, não tem muita... No começo era muita reclamação, tá
entendendo? O futsal MF, ele não é pra marcar tudo. Ele Exatamente. tem mais contato físico. Tem mais contato físico. Aí o Cacau gosta. Teve um lance lá, uma final que eu apitei. Gente que eu gosto. Foi no ano passado. Na final, o cara passou, o cara ganhou do goleiro e chutou. Aí o jogador do Real Celeste foi cabecear a bola e botou a mão na bola. Sendo o último homem. Pá. Pau. Aí a torcida do time, que era do Águia, né? A torcida do Águia lá do outro lado. Aí quando eu mostro o amarelo, ele era o último homem, né? Quando eu mostro o amarelo, mas a torcida vem pro outro lado me escolhendo. Aí ele já tinha, eu coloquei o azul, né? Azul? Porque o azul. Explica aí, Cacau. O azul, são 3 cartões, né? Tem o amarelo, tem o azul, porque esse azul, tu tá só fora da partida. Tu sai da quadra de jogo. Não participa mais daquele jogo. E o vermelho é o máximo, né? Não, tu tem um jogo de suspensão. Aliás, esse e o outro, né? Aliás, ele não tinha amarelo. Eu só dei o amarelo. Desculpa. Ele só tinha o amarelo. É porque no AMF, é tipo assim, os 2 amarelos viram azul. O vermelho é, no caso, uma agressão, né, Cacau? Uma coisa muito séria, né? Pela aí eu poderia ter dado o vermelho se fosse o segundo, mas não era o segundo, era o primeiro. É o amarelo, cara. Pra quê? Meu amigo, foi aquela coisa. Os caras, que me consideravam, e ficar, então não sei o que. Porque a regra dessa modalidade esportiva, ela é muito pegada à defesa, muito mais do que a outra, que é o ataque, né? Sim. Então, no futsal, era vermelho. Tá entendendo? Independente dele ter ou não. Aí, mas assim, o Real Celeste perdeu a final nos pênaltis, foi um grande jogo e tudo, mas é isso, eu acho assim, é uma modalidade esportiva que nem eu, quando atleta, joguei, né? Quando eu jogava, não participei. Eu vi, mas não consegui. Mas, pela idade, né? Mas, assim, uma coisa que eu gosto, acho que eu me identifiquei muito, sabe? Eu apitei lá ainda uns 3 anos. Entendeu? Cearense, tudo. E quando você vai ver no YouTube os jogos colombianos, argentinos, tudo é Paraguai, você... Cara, isso aí mesmo é. Naquela época, se você for fazer aqui... Era pra me ter viajado agora, falta. Porque não existe isso, cara, dizer assim, na Libertadores não marca qualquer tipo... Não é. Depende de qualquer tipo de falta. Partiu pra violência já é outra coisa. Tá entendendo? Agora, é muito rigoroso. Na minha época lá, dava pra me ter viajado pro Uruguai. Tinha uns campeonatos, né? Sul-americanos, porque Argentina dava pra me ter ido. Só que, esse caso todo teimoso, mas não é, mano. É porque às vezes não dá pra ir. Tipo, igual você, tava trabalhando, não conseguia, entendeu? E aí ele, não, é porque é teimoso, que não sei o quê. Então, essa final, o Mundial aqui, você era pra ser um dos. Ou apitando, anotando. Porque eu sou antigo, né? Na época que começou a minha firma aqui no Ceará, eu era um dos primeiros, mano. Eu me lembro. Tanto é que eu até falava pra ti, falei pro Levi e tal. E eu tentando puxar Quando eles, eu fiz o curso, você trabalhava no ABC. Cacau, vamos lá fazer? A primeira vez que eu fui contigo. Sim. Tá entendendo? Aí eu tentava puxar os meninos, porque eu fui um dos primeiros da MF, né? Só que uma hora, né, vai para um lado, vai pro outro e fica isso mesmo, né, Cal? Eu trouxe aqui para dar de presente para vocês. Presente, a associação a quem eu defendo hoje como ato, né? Sim. Aqui é uma camisa de curso. Certo. Foi o primeiro curso da gente. A dimensão da arbitragem é boa. Eu já vi muitas pessoas da faculdade de educação física ou da fisioterapia e só para agregar o certificado. Aprender, né? Isso. E eu vi deles muitos ficar, né? Tipo, o próprio Levi, né? Sim. As horas complementares. Isso, as horas complementares e ficar porque gosta. Aí eu esqueci de um cara que também muito bom na arbitragem, foi muito meu amigo, o professor Janderson. Aí a camisa aqui, ó, da COAF. Cara, legal, mano. Entendeu? Associação Cearense dos Oficiais de Arbitragem de Futsal. Isso. Viu, Cacau? Isso aí é que nós representamos agora. COAF. Que é o nosso presidente Heraldo, né? O Heraldo que está como presidente hoje? Ele é o presidente, ele foi
Chama ele pra vir, mas ele vem, mano. Ele disse vem, que ia vir. O Carlos disse que ele não vinha, não. Ele vem. Mas eu acho que ele vem pra cá, né? Entendeu? E... Eu acho que Heraldo não considera não? Com certeza. Dia desse tava falando com ele no telefone, gente boa, mano. Eu não quero ele ver com raiva, não, mano. Você diz que eu sou ignorante. Eu não vejo o Heraldo com raiva, não. O Heraldo, uma vez, ele soltou um monte de nome. No momento que eu cheguei casado. Aqueles nomes, né? Sim. Aí, isso não me falta. Todo mundo olhando pra mim. Tava até o pessoal do voleibol também. Falei, o senhor terminou? Desculpa, papai. Aí, o senhor terminou, papai? Desculpa. Meu amigo, veio outro nome maior. Aí, Cacauzinho, tu vai começar, lá pro final do ano, tu falou, né? A questão da tua empresa, né? Isso. Se tu quiser falar para poder divulgar, assim, porque tá no processo, né? Tu me falou. Com certeza. Fica à vontade, as portas estão abertas, né? É porque é sempre, sou eu e minha esposa. Até para fazer um marketing já quando for abrir, né? A minha esposa, no passado, é como eu lhe falei ali, ó. Sim. Eu, graças a Deus, nós tivemos uma confecção. Tanto ela trabalhava, como ela é professora, né? Tanto ela trabalhava como eu também. Sim. E os momentos que a gente fez isso aqui, a gente não chegou que a dimensão ia ficar tão grande. Sim. Tivemos, tipo, Farias Brito, Guadalajara, era Colégio Cristo, CEAM, todo mundo. Fazer o material esportivo. A gente fazia o material esportivo e ficou uma dimensão muito grande. Naquela época, né? Como era o nome, canal? Raça Esporte. Raça Esporte. Só que o próprio Vila Olímpica fez com a gente, tipo o Dejan, né? Que é o professor. O Projeto ABC também fez com a gente. Tudo com vocês. Né? Muita gente, só que chegamos um momento que, por exemplo, você me pedia um material, eu disse que prometia para o dia 10 desse mês, aí eu ia dar no outro dia 10 do outro mês. Tá entendendo? Porque os dois trabalhavam. Não tinha aí a gente não tinha, a questão dessa dimensão e essa organização, que na época a gente não tinha essa tipo de organização e tudo, a gente viu uma coisa e o que eu sei fazer e ela sabe fazer, a nossa ideia esse ano é montar de novo, né? Voltar, fazer tudo. Então, estamos no processo de comprar os materiais tipo, não é a máquina de sublimação, essas coisas assim. Sim. Estamos se organizando para depois, até o final do ano, começar. Tá porque já a divulgação, para quando eles começarem, ele já está sabendo que o Cacauzinho vai voltar, né, Cacau? Quando eu voltar, nós vamos ter um parceiro aqui. A gente volta de novo aqui, começa de novo. Ser um parceiro e a minha intenção é, por exemplo, ajudar também as escolinhas. Sim. Né? Claro que ninguém vai dar nada de graça, mas escolinha bem organizada, tudo, tipo aqui no Arapuí tem uma que é do... Tem o Craques da Bola aqui, o Craques da Bola. Meu filho faz lá. Tem um projeto Sei o Que Jovens aqui. Desafio Jovem. Não, um projeto aqui que tem aqui no... Eu sei, estilo jovem, que é lá perto do AOGA ali. Pronto, aqui tá até fechada a quadra lá, não sei como é que chegar para não só, tipo, algum projeto que tem, não só no Ceará, em qualquer canto, a gente possa fazer uma parceria, cara, eu preciso de material para a escolinha. Sim. A gente inicia dando material e no que ele vai, tá entendendo? Parecido, não conseguir nada, tá entendendo? Então, a gente está aqui para ajudar as pessoas. Sim. Que nós vamos fazer um trabalho diferente. Inclusive, o Heraldo ficou chateado comigo, porque eu, na final aqui no Casuzão, chegamos lá e ele deu umas camisas de presente da arbitragem. E o rapaz que faz, que é o Carlos Oliveira, camisa belíssima. O cara tem um trabalho de confecção de material esportivo belíssimo. Show de bola. Só que assim, eu vejo o árbitro. Qual é a função do árbitro? É ter bolso na frente, né? Só que eu não vi os bolsos. Eu disse, a camisa tá linda. Tá faltando só o bolso. Porque tem que ter o... Né? Aí o Heraldo foi educadamente, então é eu que pedi assim. Não, desculpe. Porque quem... Acabou seu bolso. Educadamente, né? Tá bom, meu filho. Ficou lindo sem bolso. Se cale que eu pedi assim, ó, tá ótimo. Pronto. Se cale que eu pedi assim. Eu disse, não, tá maravilhoso. Bebê. Tá lindo, 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 lindo. Coisa linda do Você não vai receber um. Tá bom. E até hoje ele não... Eu nem queria.
Quase que eu disse, eu nem queria, eu queria ir embora, eu posso ir embora. Não, mas assim, cara, porque a amizade da gente é tão grande que, né? É, porque a gente se conhece há muito tempo, então isso aí é brincadeira. E o rapaz que fabrica esse uniforme também, ele é apto. Esse foi só isso que eu... Mas aí eu entendi, eu não podia ter sido ignorante. Fui eu que entendi. Tá entendendo? Por que eu fui falar, né? Porque eu vejo assim, sabe? Eu disse, não, ela só tá faltando apto. Aí o Natanael, que é outro cara legal, com uma amizade também muito grande dentro dessa arbitragem, que eu adquiri. Sim. Cara, eu conheci, está com pouco tempo, mas parece que é muito tempo. Grande arte, é arte internacional. Vocês deveriam chamar ele, porque ele mora bem aqui próximo. Sim, com certeza. Se estiver por aqui, né? a gente... Aí ele chegou para mim e disse assim... Você acha que ele vem com o Heraldo? Bem. Ele chegou gosta do Heraldo dele? Pai e filho, meu irmão, pai e filho. Ele chegou para mim e disse assim, ei, lá na Colômbia eu apitei sem bolso. E tu quer ficar falando besteira aqui, cara? Lá na Colômbia... lá na Colômbia não tinha bolso, não. Aí eu, tá bom, bebê, não precisa humilhar, não, deixa pra lá. Vai continuar como Raça Esporte ou não, ou vai ter outro nome? Cara, eu vou usar... Vocês ainda não sabem? Não, com toda certeza, a gente já sabe. Eu vou colocar a nossa inicial, que é o S, né? Colocar o S. S Sport, que é o meu sobrenome, né? Da minha esposa e das minhas filhas. Sim. A minha sorte foi tão grande ter um genro, porque o sobrenome dele é Soares, acredita? Tudo é. Tudo é. Eu sou Soares, ele é Soares. Da minha família também, a gente é Soares. Pois é, quem sabe, hein? Estamos A gente com certeza tem um parentesco. Tem um parentesco, de alguma forma. Aí, Soares, né? Soares. Aí eu vou botar S Sport. Entendi. Mas aonde eu tenho a intenção de abrir uma loja normal, né? Uma loja física, né? E aí eu vou usar Cacau Sport, que é a questão do conhecimento. Porque todo mundo conhece como Cacau, né? Tá entendendo? S Sport, o pessoal não vai... É um projeto que eu tenho com a minha esposa e só vai funcionar com ela. Pronto, aí a gente mostrando que pra todo mundo ficar sabendo que isso vai acontecer, né, Carl? Vai acontecer. Já é uma divulgação aqui, um marketing para quando chegar lá. A nossa intenção é de novembro para janeiro do ano que vem. E quando estiver pronto, vem de novo para... Com toda certeza. Vai divulgar marketing. Aqui, com certeza. Gostou do papo, Carl? Cara, sensacional, viu? Acabamos falando mais do que era, né? Eu falo muito aqui que, assim, os que estão vindo agora, Cacau, é porque são nossos amigos, né? Tipo, e assim, nem todo mundo quer vir quando tá começando. O pessoal quer vir já quando tá... Por exemplo, chamei o Levi, ele veio... Quando é? Eu falo assim, só você está aqui, você, Levi, Carluso, esse pessoal que a gente conhece, né? O Cleito, né? O Cleito aqui do Araturi. São pessoas amigas nossas, o Darley, por aí vai, né? Darley, né? Só em estar que a gente está conversando... Pronto, o Darley já veio aqui, o do Domínio aqui. Trabalha comigo lá no Domínio. Só a gente estar conversando aqui, Cacau, já é de bom grado, entendeu? A gente só tá ligando uma câmera e tá fazendo o que a gente já faz no dia a dia, né? Conversar. Então é apenas agradecer vocês estarem aqui. E quando tiver de novo, vem de novo pra gente conversar de novo. Com certeza, que estamos aqui de volta, meu amigo. A conversar da arbitragem, amigo, é um... Você vai até, né? Pelo que eu tô vendo aí, a gente foi quase 2 horas. Pois é. E a questão, o Carlos ele foi muito feliz. Você só apita, não só. São 2. Sim. Se você não tiver essa dinâmica, se você não tiver essa conversa antes, a arbitragem não vai funcionar. A arbitragem sem a conversa da dupla não funciona. Eu cheguei a muitos momentos em quadra, a pessoa vinha chegar para mim, ó, o senhor apitou muito, mas ele não. Se ele não apitou nada, eu não apitei nada, eu não vou eu não vou pegar na sua mão. Agora, se você falar que a arbitragem apitou bem, não, mas eu não gosto dele ali, não. Não tem problema. Então, a arbitragem não prestou para você porque eu tô nela. Porque são 2, não é um. Então é isso, né? Pronto. Obrigado aí, Cacau, de novo aí. Apenas divulgar o nosso patrocinador, né? Só tem um, gente. Desbravando Saberes. É o Desbravando Saberes. Eu só posso pedir a vocês desculpa esse tempo todinho, né? Porque foi mais do que... Eu que pedi desculpa. Não, foi ótimo. A conversa foi ótima, Cacau. Aqui a gente vai conversando. O Desbravando Saberes, né? O nosso patrocinador, meu. Se Deus quiser. E quem quiser vir, né, meu? Estamos aí abertos. Estamos abertos, estamos aceitando, dialogar, conversar, negociar. Esse é um projeto a dar voz para as pessoas do Araturi. Como a gente falou ontem pro Instituto AMA, né? E o nosso maior
objetivo aqui, obviamente, que é trazer alguma coisa de conversa e tal, que a gente já queria fazer, mas é mais pegar as pessoas que estão próximas da gente, que tem uma certa relevância para o nosso bairro, e divulgar mais ainda essas pessoas, né? Entender a história delas, e, conversar com elas, aprender sobre coisas novas, por exemplo. Esse mundo da arbitragem, Não eu tô vendo conhecia, agora. né? Então eu tô pegando muita coisa agora, da conversa com Carlos, contigo, com o Levi, né? Questão de esporte também com o Cleiton, Darno. Então, é uma forma da gente dialogar, divertir e também... Conhecer outro mundo, né? Exatamente. E também de promover as pessoas próximas da gente que têm relevâncias gigantes, né? Durante, por exemplo, essa honra e mérito que você recebeu. É uma Reconhecimento, um né? reconhecimento Câmara incrível, dos Vereadores. essas medalhas também, como do Levi, que participou na Copa, né? É. Com vontade, foi muito bacana. Então é isso, nosso maior objetivo seria esse, trazer as pessoas que são próximas da gente, para a gente conversar, e também para as pessoas que a gente vê no nosso bairro que, tipo, estão só ali, mas não tem um canto para poder falar, explicar, ou até mesmo contar a sua história, né? Porque é muito bacana a gente escutar a história das pessoas, de como foi tudo construído, né? E como a pessoa chegou até aqui. Certeza. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. E quem quiser vir, né, Cacau? Pede pro pessoal Com curtir, certeza, compartilhar. Heraldo, ó, tem que vir. Tem que vir, cara. Faz assim, o coraçãozinho pra ele. É.